Fala galera, beleza? Estamos no 51º episódio do Passando Plantão Podcast, prestes a completar um ano aí de... Uma semaninha para um ano? Meu amigo, um ano, cara. Eu não aguento mais olhar pra sua cara, não tô brincando, pô. Ô, louco, já tá assim. Cara, já. um Caramba. ano de Passando Plantão Podcast e tamo aí, semana que vem um episódio especialíssimo de comemoração. A gente tem que trazer um bolo, velho. Ó, quero ver um bolinho, umas bexiga. E vai ter uma surpresa. E tenho novidades, tem uma surpresa pra vocês aí e uma surpresa pra gente. Pra gente. Falo que o aniversário é nosso, a surpresa é pra vocês, mas o presente é pra gente. Exatamente, E é o isso presente mesmo. é nosso mesmo. Então sejam muito bem-vindos a mais esse episódio. Hoje, dia 31 de julho de 2023, com a nossa convidada especialíssima, primeira terapeuta ocupacional a sentar aqui na nossa mesa, nossa colega de conselho, nossa colega de profissão que vai falar sobre tecnologia, novidades sobre a sua carreira. Muito interessante. Nós vamos falar daqui a pouquinho com... Não faz eu chorar, velho. Você viu o tanto de coisa que essa menina trouxe? Não, eu vejo essa taça aí, dá vontade de chorar, pô. Pô, essa aqui faz tempo que a gente não ergue, hein? Nossa senhora, velho. Será que vai erguer agora com as meninas? Tomara, velho. Tomara. Eu acho que vai. Tá jogando bem as meninas, hein, Bom velho? demais, bom demais. Bom, mas e aí, careca, você tá bem, fi? Muito bem, o senhor como está? Bom, também. Você quer falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores? Eu gosto que você fala da Lumiar, porque você fala... Como com propriedade. Você fala de dentro. Eu vou pedir pro nosso operador passar o vídeo institucional da Lumiar, então, pode ser? Vamos soltar o vídeo da Lumiar e na sequência a gente vai dar início ao nosso episódio especial. A gente pode ver aí? Gente, dá uma olhadinha. É isso aí, galera. Vamos agradecer, obviamente, o nosso apoiador que torna tudo isso aqui possível. A Lumiar Healthcare, tá? Uma empresa especializada em tecnologia para terapia respiratória. Então, se você atua com terapia respiratória hospitalar, ambulatorial, domiciliar, conheça o trabalho da Lumiar, venha conhecer as tecnologias que eles oferecem, venha conhecer também o acompanhamento que eles dão aos pacientes de sono, aos pacientes de ventilação domiciliar. É uma empresa aí que já tem 25, 26 anos de atuação em várias capitais do Brasil, presente praticamente no Brasil inteiro, já tem uma cobertura nacional. 22 unidades, né? E a Lumiar tem um aspecto interessante que ela tem soluções para os pacientes, para os profissionais e para as empresas. Sempre. Então qualquer um pode buscar aí a ajuda da Lumiar, que com certeza eles vão ter algo aí para oferecer para vocês. É tecnologia para o resultado e para a segurança, sempre, né? Exato. E com um tema que é importante para a ANA, que é inovação. Sempre. Inclusive o assunto do episódio de hoje é muito sobre isso. Né? Apresenta lá pra gente, careca. Aqui, ó, fazer a apresentação oficial da nossa convidada Natasha Harumi Ota, que é terapeuta ocupacional formada pela Unifesp, mestre em engenharia biomédica pela Universidade de Mogi das Cruzes, doutoranda do programa de pós-graduação em engenharia elétrica da Poli-USP, atua na área de pesquisa em desenvolvimento em tecnologia assistiva e recursos terapêuticos com uso da impressão 3D como meio de manufatura. Palestrante e docente na área de tecnologia e indústria 4.0 na América Latina. Boa. Fundador e CEO da OTA Tecnologia 3D Startup. Pesquisadora pela... Aí depois você vai ter que traduzir essas siglas aqui. Pela LSI Tech no CIT, que é o Centro Interdisciplinar de Tecnologias Interativas da Poli-USP. Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, gente. Obrigada pela apresentação, Ivens. LS Tech mesmo. Nem eu sei direito o que significa. Mas, enfim, obrigada. Show, show. Gente, como eu falei, primeira terapeuta ocupacional que senta aqui na nossa mesa. Desde o comecinho do Passando Plantão, a gente estava projetando trazer, e o Ivens já falava, não, tem a Natasha, a gente precisa trazê-la, E que bom que a gente conseguiu se organizar, e que bom que você aceitou, e você está aqui conosco. E já tem muita coisa interessante aqui na mesa, ela veio com uma caixa gigantesca, cheia de coisas, e a gente vai falar bastante sobre o trabalho da terapia ocupacional, sobre... Achei que ele ia falar que a gente ia falar da Copa. Também, pô. Eu não quero falar muito de Copa, que o último ganhador foi a Argentina. E eu não vou ficar feliz você por ainda causa tá disso. ressabiado ainda? Ah, não...
Tá pegado, hein? Fico feliz pelo Messi, mas só. Pela Argentina, nunca. Eu não quero falar muito de futebol, senão o Ivens chora, né? Pô, ontem foi foda. Ontem não. A gente tá gravando, gente, um dia depois da derrota do primeiro jogo, Corinthians e São Paulo pela Copa do Brasil. São Paulino. Aí foi triste. De plantão ainda perder foi pegado. Mano, o que foi minha rua, velho? É mesmo? Eu descobri que eu moro na Zona Leste ontem. Porque esse ano inteiro o Corinthians não tá desenrolando, tá ligado? E aí minha vizinhança, faz um ano que eu moro lá. E aí, tá meio quieto, pá. Mano, ontem eu falei, puta, eu moro na Zona Leste, velho. Aí, tá vendo? E logo o meu São Paulo foi dar essa alegria, tá vendo? Nossa, mano, o que São foi Paulo isso? tá jogando toda semana, né? Eu ligo a TV, só tem jogo de São Paulo. Falo, não é Então. possível. Só vai passar o jogo de São Paulo na Só, televisão? gente, pelo amor de Deus, é só São Paulo. É quarta tem São Paulo, terça tem São Paulo, sábado tem São Paulo, domingo, sei lá. Só vejo jogo de São Paulo. Tá vendo? Chora não, filho. Mas Vamos tá falar bom. de coisa boa. Não, e eu tô vendo aqui o negócio da impressão 3D, né? E lembrando que... Mas quem você já falou pra todo mundo que isso aqui é impressão 3D? Você cagou no bagulho. Tá? É ouro, tá, gente? É ouro. Impressão 3D com fios de ouro. Pô, era pra fazer mó suspense no bagulho, Fios velho. de ouro. Não é o tamanho oficial, né? A oficial é um pouquinho maior, né? Um pouquinho Não é maior. muito maior, não. Essa tem, acho que 30 centímetros. A oficial é uns 4, 5 centímetros mais alto. Não, 6 centímetros e meio, maior, mais ou né? menos. Não, mas eu falei da impressão 3D porque eu conheci a Natasha na pandemia por conta da impressão 3D do Projeto IJA, né? Sim. Que era que fazia as face shields. E quem acompanha lá o meu canal Fisioterapista já viu, né, a Natasha falando do trabalho dela, falando lá do Projeto IJA e da impressão 3D, né? Mas a gente não falou da Natasha, a gente falou só do que ela estava fazendo naquela época, né? E vamos conhecer um pouquinho mais de você hoje, pra gente começar, né? De onde que você é, Natasha? De onde você nasceu, passou sua infância? Passei minha infância, nasci e moro ainda lá, sou de Mogi das Cruzes, interior de São Paulo, né? Região metropolitana, inclusive, né? É sua cidade natal, né? Onde minha família mora ainda lá, meu pai, minha mãe, meu irmão, tem tios, primos lá. Que só tem japonês na cidade. Suzano tem muito também. mais. É mesmo? Não, Mogi é a capital Mogi você vai no dos shopping e você só vê japoneses, cara. japonês. É shopping de japonês. Eu não consigo achar Mogi na região metropolitana, porque eu acho que Mogi tem uma própria região metropolitana. O Alto Tietê é muito região metropolitana de Mogi, né? Ele é o centrinho ali da região, né? É onde tudo acontece, né? Do Alto Tietê, acho que é Mogi das Cruzes. Então, lá, acho que lá tem tudo, né? Assim, Não, assim, é uma excelente cidade para morar, tem tudo que você quiser ali, tem inclusive a proximidade de São Paulo, Sim, caso você precise e queira fazer algo aqui. Proximidade. Ó, é 1 horinha, cara. É 1 hora. Peguei um trem Sem pra trânsito. chegar, eu demorei 3 horas pra chegar em não, não, Mogi, não. velho. Não, mentira, ó. Quando eu tava na faculdade, o trem demorava 2 horas pra chegar lá de Mogi, da Estudantes, que é a última estação, pra chegar até a Barra Funda, onde eu pegava o ônibus pra ir pro Nossa. Prudente. Demoravam 2 horas. Hoje em dia, em menos de 1 hora e meia, você já fez esse que caminho. agora Olha que já tem. tranquilo. Ô, mas é longe, Tem cara. direto. Ó, e por R$4, você fazer todo esse trajeto, pô, baratinho, Os bicho. nossos espectadores que são do Brasil estão assim, porra, Ives, 1 hora e meia eu atravesso 8 cidades, É velho. que é outra Não, dinâmica. 1 hora e meia a gente atravessa São Paulo, vamos combinar. É, hoje em dia é verdade. Ó, quanto tempo você demorou da sua casa pra chegar aqui hoje? 1h20. Aí, Então, tá eu vendo? demorei 1 hora e 10, Você mais ou vi- menos, pra chegar na USP. Você viria de Mogi no ar-condicionado sentado no trem. É. Porque Pode agora crer. tem Tem ar-condicionado mesmo. no trenzinho. Exatamente. O famoso trem espanhol. Três espanhóis. Pururu que é 2. Pastelzinho, bolinha 10. A Quem minha nunca viu época isso? do trem não era a época do trem espanhol, não, viu? A minha época do trem era aquele trem que abria a janelinha, que teve a época dos skinheads, lembra? Sim, sim. jogava Eu todo morria, mundo do ó, trem. eu mor- Pela eu morria de janela. medo de ir no trem, velho, porque, né, eu tinha medo de ser Achava que confundido, né, velho? Ai, Porra, velho, imagina. Era eu um dos me- skinheads. Eu me ferro nessa de graça. De graça. Tá louco, Ai, né, velho, mano? por quê, né? Ia ser Ó, linchado. Nessa época eu morava em Carapicuíba. Eu pegava a mesma vibe de trem, só que pro outro lado, pra Zona Oeste, pô. Não, e um pouquinho antes de ir pra faculdade, a gente pegava o trem pra vir pra São Paulo, na Galeria do Rock e tal. Era a época que o trem ainda tinha buraco no chão, tinha umas tábuas de madeira. Você via os Isso. trilhos pelo buraco no chão. Ó, aquela época era tenso o trenzão, Era velho. feio, O trenzão era feio, era A janela zoado. abria. É, não a tinha janela ar-condicionado. Não, a janela abria, nem tinha. Tinha uns que nem tinha janela. Não, e dava aquela chacoalhada, era só um banco, né, de plástico, que aí você ia escorregando. Eu lembro do barulho da janela balançando, que tá, a janela Não, o trem semi-solta, parecia assim, que ó. ia Não, sair rolando, quando ficar chovia brilhando. e você tava naqueles que a janela não travava, porque era uma janela de subida. Era Você- chuva Era dentro. chuva na galera, porra, era foda, Ah, foda. tranquilo, pô.
Né? Era suor com chuva, você perdia sapato. Eu já perdi sapato no trem, de pisarem no meu pé. Aí tava todo mundo indo, meu sapato ficou, eu fui, aí fui descalço. Já depois. era. Aí eu falei, bom, já Porra, aí pesado. Gente, a gente tá falando São Paulo anos 90, começo dos anos 2000. Era isso aí, cara. O trem era doideira. denunciando da idade aqui, né? Transporte, geração. hoje, o busão tem Wi-Fi. Hoje o ônibus tem entrada USB, entrada mano. USB, Ar-condicionado. Outro nível, né? Pô? Não, e vamos combinar que na nossa época nem celular a gente tinha direito, né? A gente teve Não depois tinha do direito. ensino Não médio. tinha O meu celular. primeiro celular foi quando eu fui pra faculdade, porque minha mãe queria algo pra falar Não, mas é comigo. porque isso aí porque você era velho. Quando você foi pra faculdade, já era o primeiro celular da história, velho. Sabe qual foi o meu primeiro celular? Qual? Kyocera. É mesmo? Vendi. Tinha jogo da cobrinha, né? Exatamente. é desse SMS aí. só, não era WhatsApp. O meu primeiro foi aquele Nokia 2280, que era um semi-tijolo, assim, sabe? Nossa, o meu nem lembro. Acho que o meu foi aquele... Era um celular que ele parecia um pendrive, assim, e ele virava. Ah, eu Tipo, sei qual sabe, que é. 180 graus, assim. Eu sei qual que é. Eu Era trabalhei isso. numa credenciada da Vivo nessa época. Aham. O Era que eu Samsung. vendia de Kyocera, desse celular aí pra empurrar pro povo, velho. Era o... E o meu durou os 4 anos da faculdade. É Acho que mesmo? o meu também. Eu só troquei quando eu vim pra São Paulo. Durou 5 anos que eu fiquei lá em Prudente, eu só troquei quando eu cheguei em São Paulo pro aprimoramento. Eu troquei quando eu fui trabalhar nessa loja da Vivo. Aí eu comprei um top. É um mano. V3, aí você tinha um V3. Não, mano, não me fala de V3, velho. Não me fala de V3, porque uma das minhas atuações lá nessa loja era fazer a manutenção do celular. E, mano, eu não suporto olhar pro V3, velho. Porque chegava 18 V3 por hora naquela porra, porque Mas dava também problema no qualquer flat. Um tinha, né? E Não, ainda mas é porque ele dava muito o problema no flip lá, flat. né? É, bem Aham. que minha mãe falou que eu não sou qualquer um mesmo. Não era nem o Eu não flip. tinha, não. Ó, o pessoal da telefonia, não era nem o flip que dava problema, era o chicote, o flatzinho que Sei. liga a base com o Que aí ficava monitor. solto, então. Ele quebrava. Lembra que ele fazia um cleque? Sim, Esse lembro. cleque ia rachando e aí a tela desligava. Você lembra? A sua tela chegou a desligar? Que tela, velho? Nunca tive. Não sei que problema É, é esse. gente, isso aqui é Problemas o- que eu nunca tive. Passando o telefone podcast. Ele velho. era da época do bip ainda. Nossa, eu nunca odiava tive. aquele celular. Nunca tive. Mas assim, ó, eu fui pra Mogi, eu tinha 10 anos de idade, né? Já foi lá em 1994. Como que era Mogi na sua época de infância? Porque na minha ainda era bem legal, era uma cidade bem bacana pra criança, assim. Não, eu sou de 88, né? Nasci em 88. Então, assim, era uma época que ainda era tudo muito pequeno, você via que era uma cidade bem de interior, pouquíssimo desenvolvida, era muita agricultura ainda. O cinturão verde ali, né? Cinturão verde. Então você via, lá tem festa do caqui, né? Mogi, Mogi, terra do caqui. E muita coisa, assim, é preservada, mas ao mesmo tempo, acho que já não é mais uma cidade que eu olho assim e falo, não, é uma cidade de agricultura. Agora tá um pouco mais moderna. Mas ainda acho Mogi uma cidade arcaica. Nossa. Assim, eu acho que eles são muito difíceis de aderir às coisas novas, sabe? É uma cidade que dificilmente desenvolve assim, igual São Paulo é muito rápido, né? As regiões aqui perto são muito rápidas. Acho que Mogi não. Mogi é uma cidade que ainda tá passo a passo. É. E Vai mais lentamente, né? Acredito até que pelo estilo, né, de vida do pessoal ali, agricultura, entre outras coisas, eu acho que acaba sendo assim mesmo. Mas é o estilo que eu gosto de vida também, eu prefiro, por isso que eu moro lá, quero criar meu filho lá e viver lá. Não mudaria para São Paulo, por enquanto, pelo menos. Mas às vezes até a população que prefere que seja assim, Mas eu acho gosta que sim. disso. Fala, se eu quiser loucura, eu vim pra São Paulo, pô. Aqui eu quero que seja um pouco mais tranquilo. Mas O que eu odeio em Mogi são as ruas do centro. Que só passa um carro de cada É vez. muito ruim. Porra, não é só de carro, viu? Na calçada é a mesma coisa. Você tem que andar em fila de índio, porque é aquela calçadinha assim, né? Aquelas mais afastadas ali do calçadão é assim, Aquela só passa pracinha um da por igreja vez. ali eu conheço. Ali É só o que eu conheço em Mogi também. Da Igreja da Matriz Ali do é o centro? MC, isso, Sei. ali. Na frente do Placidina. Ainda continua você. igual, o centro não mudou nada. Continua igualzinho, no mesmo estilo. Passa um carro de cada vez, uma pessoa de cada vez. Existe ainda a Praça da Matriz, que continua igualzinha, não mudou praticamente nada. Não, na época que eu morava em Mogi, assim, eu fui vendo assim, ó, criar o shopping, o cinema, que não tinha, tipo, foi feito lá no shopping, Agora foi é tudo... Cinemark, gente. Olha, já Você evoluiu. nasceu em 1920, pô? Não, lá em Mogi não tinha. Mogi não tinha, cara. Ah, não posso falar nada. cheguei Nasci lá em em Carapicuíba, não tinha cinema Eu em cheguei Carapicuíba lá em também, pô. 94. Aí foi o shopping, Então depois você o ainda cinema. nem conhece o cinema novo. Que Não, tem 2 Cinemarks eu nem, agora. pra você ter uma ideia, eu nem fui no shopping depois que expandiu aquela parte que pegou o estacionamento, eu nem fui Nossa, ainda. então tá, eu só você vi de tá- fora, só.
Não. O shopping, assim, não mudou tanta coisa. O shopping que você conhece, né? Que fica na frente da UMC, inclusive. Mas abriu outro shopping do outro lado da cidade. Um shopping menor, mais moderno, mas também tem cinema. E é Cinemark também. Que Esse eu não... é perto da sua casa, Qual- da casa dos seus onde que é? pais. É na Rua dos Bancos. Ah, é aquele vertical. Isso, Na frente do Banco do Urupema. Brasil. Isso. Ah, eu vi o prédio pronto, mas não tinha nada ainda. Quando a gente Tá- passou lá a tá última vez, legalzinho. o prédio tava pronto já. Tá pronto. Aí tem poucas lojas ainda, que tá começando a expandir, mas cresceu bem ali. Acho que vai ficar legal, viu? Bom, show de legal. bola. Muito bom. Eu tô deslocadíssimo, não sei do que vocês estão falando, velho. Mogi é Vamos falar de metrópole, Osasco, velho. velho. Mogi é metrópole. Ó, falar em Osasco, tem uma coisa que Mogi e Osasco têm em comum. Pomba. Também. Também. Também, mas é o hot dog de Mogi também é top, velho. Ah, Dogão de de Osasco Mogi. também? É o, Não, peraí, não. o dogão de Não, Osasco não, é não, famoso. não. Como que é hot dog de Osasco? Osasco é a capital mundial do cachorro-quente, cara. Não, peraí, gente. Peraí. O calçadão de Osasco, o turismo de Osasco é voltado pro cachorro-quente, velho. É uma coisa fora do normal. Tem uma barraquinha de cachorro-quente a cada 3 metros, assim, ó. Nossa, gente, não sabia. Isso porque eu trabalhei ali perto. Mas o lá de Mogi, cara, o dogão que vinha naquele pão gigante, assim, tinha o dragão ali no Jardim 50 Universo. salsichas, acabou o dragão. Então 50 fechou, salsichas cara. é ótimo. Fechou. E tinha aqueles perto do Mercadão ali também, em volta do Mercadão, tinha uns muito Tem, bons ainda ali no tem. centro. De ali. dogão, Pô, carioca, cara, hot dog maravilhoso. português. Comenta aí, ó. Se você prefere o dogão de Osasco ou de Mogi. E lá em Osasco Ele tem. vai se decepcionar. Lá em hein? Osasco tem. Você compra hot dog ou cachorro-quente. Ué, qual a diferença? O hot dog é tipo norte-americano, é pão e salsicha. Ah. E que é tipo mostarda. Gente, E mas quem cachorro-quente. come isso? Não dá. Americano. Não dá. Só americano. E paga Nem vende 20 hot dog. dólares por um pão com não, tá salsicha. Ah, eu Oi? faço em casa. Hot dog? Não. Lá é. Em Osasco? Tem, pô. Você acha que as pombas vêm da onde? Vêm lá de Nova York, velho. Elas vêm migrando. Elas vêm sentindo o cheiro. Elas vêm, pô. Elas vêm pra Osasco no inverno. Engraçado, um dos cortes que a gente mais ganhou visualização aqui fala sobre a explosão do Osasco Plaza, né? Pô, Osasco Ele é um é minha vida. sobrevivente, ele é um Eu sobrevivente. sou osasquense, tá? Vocês são mogianos aí? É mogiano que fala? É, Mogi. Mogi. Mas tem um monte de mogi. É mogiano das Cruzes? É o quê? Sabe Cara, que eu nem sei isso? É, Mogi na- Cruzense? Mogi Cruzense. Se você for ao pé da letra, né? Porque tem Mogi Guaçu, Mogi Mirim e Mogi das Cruzes, né? Mas Mogi das Cruzes é a mais próxima da capital, a maior, Sim. assim, delas, né? É, porque a Mogi metrópole, Nossa, né, Cruzense velho? bairrista é pra pequenininha. caralho você agora. Mas é, Né, ué. a galera de Mogi Guaçu vai te cancelar muito agora. Não, nada contra, ué. É só fatos. Não, fica tranquilo, Mogi das Cruzes tem Fatos. 500 mil habitantes. Quem é melhor, Mogi Guaçu, Mogi das Cruzes ou Presidente Prudente? Nossa, mas Presidente Toquei, hein? Porra, pegou, hein? Toquei agora, hein? Ah, pegou, você hein? fez faculdade de Presidente Prudente, não dá, né? Ficou chateadíssimo Pô. com a pergunta agora. É que são dois estilos de cidades muito diferentes. Totalmente mesmo? diferentes. Mas lá é muito japonês também, né, Presidente Prudente? Muito, É, muito. Porque fica na divisa. Muito, cara, impressionante ali, muito, lá. muito. Você gosta de ir pra onde tem japonês, já entendi. O povo oriental me segue. Ah, Você é? que segue eles, pô. É o que foi atrás. Não tá parecendo isso. Mas é muito, muito. São duas cidades muito boas, assim, de morar. Mogi eu sempre falo que é ruim de trabalhar, É péssimo. né? Principalmente na área da saúde. Sim. Prudente tem esse mesmo defeito, que é ruim de trabalhar na área da saúde, mas são cidades muito boas de morar, de viver, assim. Eu moraria nas duas tranquilamente, sim. Se eu tivesse onde trabalhar, moraria em qualquer uma das duas. Osasco tem um monte de hospital, chupa. Vai pra Osasco. É Não vai nem lógico, pra Mogi nem pra Prudente, porque vai depois todo de mundo pra comer o Osasco. dogão de Osasco, tem que ir pro hospital, velho. Por isso que tem onde trabalhar. É, tem um hospital atrás do Então, calçadão vaga. ali, o Antônio Gigli, pô. Ô, Ná, e de onde que veio esse negócio da terapia ocupacional? Na minha vida. Porque veja que não é uma profissão super no hype, né? Nem um pouco. Não é uma profissão muito conhecida, mesmo do pessoal da área da saúde. Quando a gente fala nisso, as pessoas confundem até com a fisioterapia. Mesmo no próprio conselho tem fisioterapeuta que não sabe o que é TO, né? Ainda né? É um tem. absurdo. É um absurdo, eu também acho. Absurdo. E de onde que você tirou esse negócio? Vou fazer TO, vou ser terapeuta ocupacional. Então, é meio loucura isso mesmo. Na verdade, eu fazia cursinho para fazer medicina, que eu acho que assim, quando a gente é muito novo, muito jovem, o que a gente pensa? A gente escolhe uma área, né? Vamos, exatas, biológicas, por exemplo. Eu queria biológicas, eu tinha certeza. E aí eu falava, o que vai me dar dinheiro? Medicina, né? Como que eu ia saber que, sei lá, fisioterapia ia dar dinheiro, que fonoaudiologia ia dar dinheiro? Não sabia. Então eu estudava para medicina.
Só que aí o que aconteceu? Eu sempre fui muito pressionada, né? Assim, eu sou caçula, então eu tinha que estudar para passar numa pública. E aí, Fez eu onde, lá no Objetivo? cursinho, fiz no objetivo. E aí ainda tinha pressão de dentro do próprio cursinho, não no sentido deles pressionarem, mas no sentido de muita gente estudar para fazer medicina. E você vê, a galera tá 5 anos no cursinho e não passa. Então você já fica naquela neura. Foi chegando perto da inscrição do vestibular, eu falei, quer saber, na Unifesp, que é o vestibular que eu considerava mais difícil, eu vou prestar outro curso. Peguei lá o guia de estudante, a terapia ocupacional. Pô, o guia do estudante é muito clássico, velho. O que é terapia ocupacional? Aí lá, eu fui lá, li, vi que trabalhava com pessoas com deficiência, era o geral, assim, né? Falava bem geralzão, eu falei, acho que eu vou prestar isso mesmo. Prestei, e aí acabei passando. Aí meu pai falou assim, você prestou porque quis, agora que passou, você vai. Eu não te obriguei. Sem pressão, pô. Sem Pois pressão. E aí eu falei, não, tá bom, vou, né? Aí eu achei que era no campus em São Paulo, porque nem isso eu vi. Era em Santos. E eu não gosto de... Putz! Fui parar em Santos, ainda é em Santos. Aí fui parar em Santos, segunda turma ainda. Veja se não são as consequências das suas Segunda escolhas. turma. Era a segunda turma, tava abrindo a faculdade ainda. Aí fui pra lá, não tinha nem campus definitivo ainda, então assim, não tinha um super laboratório de anatomia, por exemplo. Sim. Não tinha nada disso, a gente ficava num campus na frente do Porto de Santos. Então, assim, fiz o primeiro ano, aquele geralzão, quis desistir, quase transferi pra farmácia. E aí eu falei, não, se eu desistir dessa faculdade agora e for para farmácia, eu ia fazer farmácia no particular, meu pai ia cortar minha cabeça, né? Aí eu falei, não, tá bom, vai, agora que eu comecei, vou terminar. E fiquei. Só que acabei me apaixonando, né, na faculdade, porque no primeiro ano você não tem a menor noção do que é TO, é bem geralzão. Eu acho que isso para todas as faculdades da saúde, acho que são assim, né? Sim. E aí depois no final, quando a gente começou a ter as matérias e tudo mais, eu me identifiquei muito, porque eu vi que eu podia, por exemplo, desenvolver tecnologia assistiva, que era uma coisa que eu já gostava muito, eu adoro tecnologia desde criança. Então eu falei, bom, acho que isso é legal. Aí fui para estágio, comecei a ver o que realmente o TO era capaz de fazer, por exemplo, rotina, né? Eu adoro trabalhar com rotina dos pacientes. E aí eu falei, bom, acho que tem campo para mim. E aí... A TO tem muito campo, cara. Tem muito. Hoje em dia, então, tá faltando TO, né, na verdade. Pô, eu vi uma vaga ontem pra TO, salarinho de 10 pau. Mas é porque tem pouco. Exato. Né? Então, mas assim, acaba entre 8 e 10, acaba assim, valorizando um pouquinho mais, justamente pela falta de profissionais. Sim. Eu tenho crefito, viu, gente? Não quer dizer nada. Meu crefito é F, não é TO. Aí, vocês estão escutando, né, TO? Estão escutando, né, o que ele falou. Eu não quero roubar o emprego de vocês. Meu crefito é F, não é TO. Desculpa. É diferente. Mas enfim, aí eu acabei ficando na TO e eu acabei me apaixonando. E acabei indo para um intercâmbio no Japão, que não tinha nada a ver com a TO, nem nada de profissão. Era um trabalho voluntário que eu já faço há 20 anos numa empresa do Japão. E aí lá eu pude ver mais ainda sobre tecnologia e foi onde eu quis trazer um pouco de tecnologia para a área da terapia ocupacional. E aí tudo se encaixou. Hoje eu falo, se eu tivesse ficado na medicina, eu ia ser só mais uma médica. Eu não ia ser diferenciada. Então hoje eu tenho certeza que eu escolhi o lugar certo para estar. E foda isso pro slogan do corte, assim, né? Dá pra estampar na tela, assim. E tem aquela velha frase assim, nossa, mas você é tão inteligente, isso é tão boa, por que você não foi fazer medicina? Como se só na medicina tivesse gente inteligente. Só na medicina tem gente inteligente. Claro, né? que assim, né, com todo o respeito do mundo, os médicos, claro, eles são realmente muito inteligentes, tudo bem, mas não desvalorizem a gente. Não, e isso não quer dizer que exclui outras profissões de serem inteligentes. Exatamente. Né? As coisas podem coexistir. E são coisas diferentes, né? São conhecimentos totalmente diferentes, com o mesmo objetivo, mas diferentes. Total. E aí, acho que tem muito disso, assim, eu ouvi muito isso, assim, durante todo esse processo, ao longo da carreira, o que eu mais ouço é, nossa, mas você não se arrepende de não ter ficado na medicina? Não, de jeito nenhum, imagina. Por quê, né? Porque hoje eu tô super bem como TO e... Você só me conhece porque eu sou TO. Exatamente, mas é a grande verdade, viu, gente? Acho que se eu fosse uma médica trabalhando com impressão 3D, eu não ia ser reconhecida. Não ia. Faz diferença, né? Faz. Mas sabe o que eu queria saber? Para você explicar para o nosso público e até para os fisioterapeutas que não sabem, você pode falar sobre o que é a terapia ocupacional,
Não dá pra gente listar todas as áreas, Sim, que são muitas. E a diferenciação entre fisioterapia e terapia ocupacional, porque são profissões diferentes, apesar de estarem dentro do mesmo guarda-chuva da autarquia. Sim, Por enquanto. sim. Isso aí... Eu acredito que, assim, eles confundem muito, né, a fisio e a TO justamente pela parte muito mais física, reabilitação física, né? Acho que é ali que se confunde muito. E eu acho que eles colocam a TO nessa parte de reabilitação física no geralzão, porque eles veem que a gente trabalha com pessoas com deficiência. E quando a gente fala de pessoas com deficiência, eles pensam que é só deficiência física, né? No geral, assim, falando geral de população, né? Mas tivemos um avanço aí, essa lei sobre o cordão de girassol para as deficiências ocultas. Foi um passo importante aí para Exatamente. a sociedade. Sim. E aí, eu acho que como se confunde muito, né, nessas áreas, eles acabam achando que é a mesma coisa ou que, na verdade, a terapia ocupacional é uma especialização da físio, é o que eu ouço muito. A pior das possibilidades. E aí, assim, hoje em dia também tem a fisioterapia... como é que era o nome mesmo agora, da especialidade de vocês? Funcional? Tem uma especialidade que se confunde um pouco com a TO ali, que estão até nessa briga de AVD e tal. Agora eu não lembro exatamente o nome da especialidade dentro da fisioterapia mesmo, né? Mas se confunde muito, acho que justamente por isso, assim, na reabilitação física. Só que a TO, eu acho que assim, a gente tem que olhar para a TO como eu, pelo menos, olho dessa forma, né? A gente trabalha muito com as atividades da vida diária, que é o básico da TO. Quando a gente fala de AVD, a gente tem que lembrar da TO, né? Não tem como. Análise de atividade é da TO, mas não é só isso, né? Eu acho que tem muito... O próprio nome já diz, terapia ocupacional. A terapia da ocupação, né? A gente pensa muito na ocupação da pessoa. Eu, quando vou desenvolver qualquer dispositivo, eu analiso exatamente tudo o que a pessoa faz durante aquela atividade. Então, vamos supor, como que você faz a sua barba? Você começa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Qual mão você usa? Qual dedo você usa? Quais são os músculos envolvidos nesse movimento? Né? Então, são coisas muito específicas, muito finas ali, né? E para uma determinada realização de atividade, de uma determinada ocupação. Então, a gente quer trazer a capacidade da pessoa realizar uma atividade do dia a dia dela, de rotina. Seja ela em casa, no trabalho, no lazer, enfim, né? E só lembrando que ocupação não é deixar a pessoa ocupada, não é não é brincadeirinha pra pessoa, tá? Ocupação é no sentido de atividade, seja ela uma atividade laboral, uma atividade de vida diária, né? Nesse sentido mais amplo da ocupação, porque às vezes tem gente que é muito reducionista, né? Sim. Talvez algumas pessoas vão para outro caminho, achem que tá relacionado só a trabalho. Sim, e não, exatamente. Sobre tudo. É né? sobre tudo. Desde que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, é uma ocupação, né? Tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, independente do que for. Nem que for levantar a mão para falar alguma coisa, isso já é. Né? Então, acho que todas essas atividades são olhares que a terapia ocupacional tem, assim, uma coisa bem específica, né? Eu acho incrível que, assim, isso tem uma abrangência gigantesca, que vai desde, obviamente, da capacidade funcional até a adequação do ambiente para que torne isso possível. Então, essa busca em tornar algo possível, uma atividade que é muito simples e a gente não percebe quando nós não temos nenhum tipo de limitação funcional, para quem tem mobilidade reduzida, gente, muitas vezes é uma atividade que necessita de uma adequação ambiental para tornar isso fluido, para tornar isso possível. E esse trabalho da TO, para mim, é o meu olho mais brilha, assim. Foi muito legal até você ter falado isso, que eu me lembro até de um atendimento que, assim, eu gosto muito de fazer atendimento de físio com TO, né? Então, eu pego muitos meus pacientes particulares e atendo junto com o fisioterapeuta ou a fisioterapeuta. E aí, teve um atendimento recente que eu comecei a atender esse paciente que já é atendido pela fisioterapeuta há 5 anos. E aí, ele já tem uma certa deformidade em mão, justamente porque ele tem uma doença neuromuscular. E aí, ele não consegue mais fazer pinça, também não consegue segurar nada, nem coordenação motora grossa, né, ele tem. E aí, ele falou, eu preciso de adaptações. Eu falei, eu acho que você não precisa de adaptações, a gente precisa adequar o posicionamento da sua mão, né, porque ele tem uma hiperextensão em metacarpofalangiana. Então, a mãozinha dele fica assim, aí como que ele vai pegar as coisas, né? Então, eu só peguei e fiz assim, vamos posicionar. Posicionei, agora faz a pinça. E ele fez, a físio ficou assim, olhando, e falou...
Nossa, eu nunca ia pensar numa coisa tão específica como essa. A biomecânica detalhada da coisa. Detalhada, exatamente isso. Isso foi até uma frase de um TO falou isso pra mim, né? A gente tem um olhar muito detalhado para uma coisa que parece ser tão pequena e que, vamos colocar uma tecnologia ali na mão dele. Às vezes não precisa, né? Às vezes a gente pensar só em posicionar, pode ser com uma kinesiotaping, pode ser com uma órtese mesmo, né? Pode ser neoprene, não sei. Mas, de alguma forma, posicionar aquela mão só para garantir uma função para ele, né? Então, eu imagino que esses pacientes, por exemplo, você falou que esse paciente específico tem uma doença neuromuscular. Tem alguns pacientes que eles dependem do trabalho da TO pro resto da vida. Sim. Uma doença progressiva, onde o paciente vai lentamente perdendo função. Exato. Cada momento ele precisa de uma adequação diferente. E conforme isso vai progredindo, vai evoluindo, a terapia ocupacional vai reajustando, readequando e reprogramando tudo que está em volta de acordo com o novo momento. Exato. Acho que é bem isso mesmo. Como foi? Como você disse, caiu do nada na TO, né? Uhum. Como foi o processo, assim, dentro da graduação, de descobrindo as coisas, assim? E qual foi a primeira coisa que você viu que, tipo, falou, nossa, isso aqui é muito legal? Com certeza, a tecnologia assistiva, né? Foi quando a gente tinha muita aula em laboratório, que era laboratório de experimentação mesmo, né? Que eles chamavam de laboratório de AVDs. Que a gente tinha que simular, por exemplo, simula que você tem baixa visão, né? E aí a gente utilizava algum aparelho para simular baixa visão e vai arrumar a casa. Aí era uma casinha, assim, montadinha e a gente tinha que organizar essa casa, tendo baixa visão. Ou, vamos simular que você é amputado bilateral, de membro superior. Como que você vai fazer para abrir uma porta que tem maçaneta redonda? Então, assim, a gente tinha que simular tudo isso e criar alguma solução, né, para aquela demanda. E aquilo me encantou muito, porque eu gosto muito que me estimulem a criatividade. Que falei, Natasha, eu tenho um problema aqui, como que a gente vai resolver? Eu acho que para mim é uma coisa muito direta, né? Eu não fico pensando no problema, eu fico pensando na solução. E aí, acho que naquele momento, quando trouxeram para mim, falaram assim, se você é amputado bilateral e tem uma maçaneta redonda, o que você vai fazer? Aí era um trabalhinho lá em trio, a gente transformou a maçaneta redonda numa maçaneta de alavanca. E aí deu tudo certo. E aí, naquele momento, foi quando caiu minha ficha e eu pensei, eu tenho o que fazer na TO, né? Porque eu consigo dar mais qualidade de vida para essas pessoas que acham que não tem possibilidade, que era uma coisa que eu já tinha vontade desde lá do meu trabalho voluntário. Quando eu olhava para alguns idosos, né? Que, por exemplo, Alzheimer, que era o que mais a gente acompanhava, né? Alzheimer, AVC e tudo mais. As incapacidades. E eu via que eu podia, com alguma coisinha do meu trabalho, trazer de volta um significado, né, de alguma atividade para a pessoa, aquilo me fez ver que eu realmente estava no lugar certo, assim. Ela fez eu lembrar do episódio, a gente recebeu aqui o Emerson Fachin. Uhum. Ele é autor do livro que conta a história da fisioterapia no Brasil, e ele falou muito sobre o trabalho que ele tem lá na Universidade de Brasília, que o mundo não é feito para pessoas com deficiência, o mundo ele é feito para pessoas sem mobilidade reduzida nenhuma, e cara, coisas que a gente não percebe são muito difíceis. E esse exemplo que você deu de você ser amputado bilateral de membros superiores e ter uma maçaneta redonda é uma das coisas que a gente não pensa. Sim, exatamente. A gente não pensa. E impossibilitam a pessoa de fazer algo tão simples que é sair de um cômodo e ir para outro, pô. Exatamente isso. E para as pessoas é muito básico. Por exemplo, já me falaram assim, mas Natasha, então por que em vez de vocês terem a maçaneta redonda, por que não comprou outra maçaneta de alavanca e substituiu? Aí a gente tem que pensar. E se for um paciente de SUS que não tem condições de gastar R$1 com isso? Você acha que ele vai gastar com o medicamento que ele precisa, por exemplo, que às vezes não tem pelo SUS, ou você acha que ele vai gastar trocando a maçaneta da casa dele, sendo que alguém pode abrir, entendeu? Então, assim, para ele a solução é depender de outro. Uhum. Né? Então, é bem complicado, assim, né? E para o nosso dia a dia, para quem não tem nenhum tipo de dificuldade, seja ela física, cognitiva, e enfim, não consegue enxergar, né? E é uma coisa que eu falo muito, que não tem empresas, por exemplo, que pensam nesse tipo de solução, de soluções para atividades da vida diária. Normalmente as empresas pensam em órtese, prótese, cadeira de rodas. É o que a gente mais vê. Só que, por exemplo, aí você deu uma prótese para um amputado, bilateral. Quando ele vai tomar banho de prótese? Não vai. E aí como que ele vai abrir o chuveiro se o chuveiro for o tradicional, né? Não for o de alavanca também? Não vai abrir. Então, tem solução para isso? Tem, só que quem que vai fazer essa solução?
né? Então, é só um exemplo básico, assim, de que a gente pensa só naquela demanda específica daquele momento, mas a gente não pensa nas atividades gerais de uma pessoa. No dia a dia, no que ela está vivendo. Você tem uma calçada que não segue a norma da BNT, que, na verdade, todas as calçadas não devem seguir. Então, assim, a gente não pensa nisso, né? Não, e pensa, se você pegar uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade, né, e acompanhar ela por um mês na vida dela, só uma pessoa, quantas coisas você vai descobrir que precisam de soluções? Exato. Só acompanhando só essa pessoa. Agora, imagina se a gente conseguisse ouvir muito mais pessoas, né, se a gente tivesse, sei lá, vamos supor, a gente tem um aplicativo para centralizar as demandas que pessoas que sentem isso no dia a dia. Pô, ia ser muito mais fácil a gente, né, poder levantar tudo isso e trazer essas soluções muito mais rapidamente. Aí, ó, tá né? vendo? Eu já trouxe uma ideia de talvez um aplicativo novo. Aí, e outra, dependendo do paciente, existem soluções que ele sequer sabe que ele precisa. Porque pacientes, por exemplo, que têm deficiências congênitas, eles crescem se adaptando a isso, se adequando a isso, eles, pela adaptação, realizam atividades da maneira mais difícil possível, mas que foi a forma como eles se adequaram ao ambiente, e com uma solução a vida deles seria muito mais fácil. Fala, né? Essas pessoas, elas que têm que se adaptar ao ambiente, não ao contrário. Como que pode isso, né? Na verdade, é o ambiente que tem que se adaptar às pessoas. Que foi o que a gente Emerson falou de novo. Que a gente falou no episódio do Emerson, né? E, inclusive, tem pessoas que a solução que elas encontraram foi deixar de tentar fazer aquilo. Sim. Porque algumas acharam uma adaptação difícil, como o Guto falou, mas umas falam assim, eu só não posso fazer isso. E, tipo, isso é inadmissível, né? Que a gente até falou no episódio do Emerson, que a gente vê assim como privilégios, né? E as coisas não podem ser privilégios, as coisas têm que ser direitos. Todo mundo tem o direito de fazer as mesmas coisas. Então a gente tem que adaptar os ambientes para que todos que cheguem no ambiente tenham o direito de poder fazer o que foram lá fazer. Não, com certeza. Né? Mas tão simples quanto isso, né? E não é tão simples na prática, né? Sim, sim. Isso não, com certeza. Teve até um paciente meu, ele é muito inteligente, assim, né? Ele tem uma doença degenerativa. E ele falou assim, eu não concordo com essa coisa das pessoas falarem que temos que ser iguais, né? Ter direitos igualitários. Eu falei, mas por quê, né? E eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou, porque, ó, vamos pensar. Se eu tenho 3 alturas diferentes, um é anão, outro tem uma estatura média e outro é bem mais alto, tem 2 metros de altura. Aí eu falo, bom, eu vou dar um banquinho igual para todo mundo. Só que aí, se a pessoa vai subir no banquinho e é igual para todo mundo, elas vão continuar tendo a mesma diferença. É o princípio da equidade do SUS, né? E aí ele falou, eu não concordo, tá tudo errado. O mundo está errado nos conceitos que eles utilizam atualmente. Eu falei, não, ele tem razão. E, na verdade, a gente, como profissional que cria essas coisas, né? A gente acha que a gente está certo. E, na verdade, a gente tem que ouvir muito mais os nossos pacientes, né? Muito mais. Inclusive, facilitaria muito o nosso trabalho. Exatamente. Se a gente ouvisse mais os ouvisse pacientes. Né? Seria Concordo. bem mais fácil pra gente também, né? Durante a faculdade, você fez... Qual foi o seu trabalho de conclusão? O que Foi, é o seu trabalho de conclusão foi sobre o quê? Nossa, gente, não teve nada Você a ver gosta de com lembrar racismo. das coisas ruins da vida, né? Não, é porque eu tô Não, tentando entender se ela já afundou ali já no... No TCC todo mundo afunda emocionalmente. O TCC, eu vou te falar que... Nossa, pior que o TCC pra mim foi uma coisa que, assim, me fez me descobrir como pesquisadora, né? Foi ali que eu percebi que eu queria continuar estudando. Porque o TCC não teve nada a ver com o que eu faço hoje. Ele foi sobre Larry Dort, só que eu... analisei a saúde mental das pessoas afastadas por Larry Dort. Que legal. Então, Outro aspecto bem diferente. Entrei mais na saúde mental, foi um estudo mais qualitativo, então eu fiz coleta de dados qualitativa, né? Ouvindo trabalhadores afastados, depressão, sofrimento, burnout, enfim. E aí eu publiquei, tudo foi bem legal, que eu levei para o Congresso Brasileiro, a gente ganhou um prêmio e tudo mais. Foi muito legal esse TCC. Só que aí eu fui e tentei fazer um mestrado, emendar um mestrado logo depois do TCC. E aí no mestrado eu descobri que não era o que eu queria. Aí eu falei assim, gente, eu... Você chegou a ingressar? Tanto. Cheguei a ingressar, fiz acho que 2 meses, assim. Eu falei, não, é isso que eu quero. Aí eu saí do mestrado, voltei para Mogi e falei, vou esperar. Quero um mestrado, só não sei no quê, né? E aí saí. Eu realmente, se eu tivesse continuado na saúde mental, eu ia surtar, gente. Nossa, sério, é muito difícil. A saúde mental ia acabar com a saúde mental dela. Mas eu acho que pra você trabalhar na saúde mental, você tem que realmente estar muito bem, sabe? E não era o meu caso na época, assim. Eu tinha acabado de sair da graduação, né? Então eu não tava muito legal. A gente sai meio doido. Não é uma idade muito estável, né? Não é. A gente tá preocupado com várias coisas, né? Em ganhar dinheiro, crescer profissionalmente, entre outras coisas.
Aí eu falei, não é pra mim. Então saí, mas não me arrependo, porque eu acho que foi ali realmente que eu dei um start, assim, de falar, é isso que eu quero pra minha vida, desenvolver coisas, pesquisar, mostrar pro mundo que realmente dá certo certas coisas que a gente desenvolve, enfim. Você falou que você voltou para Mogi. Qual foi a etapa, quais foram essas etapas para você que tinha pesquisado sobre saúde mental, tinha ingressado no mestrado de saúde mental, tinha desistido, tinha voltado para casa? Como que você encontrou um mercado de desenvolvimento de tecnologias assistivas? Demorou um pouquinho, na verdade, né? Porque eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar, e aí eu trabalhei... Nossa, olha isso, foi totalmente... Eu falo para todo mundo, meu currículo é muito maluco, né? Porque eu saí da saúde mental, saúde do trabalho... Vim para São Paulo, na verdade, não morava aqui, ficava indo e voltando. E trabalhava em escola. 2 horas até o metrô estudar, tá vendo? Olha a dificuldade aqui. Era 3 horas de Nossa. E aí eu trabalhava em escola, no contexto educacional com crianças autistas. Então eu era como se fosse uma acompanhante terapêutica dentro da escola. E aí eu fazia isso em 2 escolas, com 2 crianças. De lá acabei conseguindo um outro trabalho na parte educacional. Esqueci até o nome da empresa. Eu trabalhava como PJ nessa empresa. Que era a parte educacional, só que para inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência. De lá acabei indo para um hospital trabalhar com ortopedia e neuro, reabilitação física. E aí eu consegui a bolsa para o Japão. Então, até nesse período em que eu fiquei trabalhando de lá para cá com vários contextos diferentes dentro da TO, eu ainda estava me descobrindo como TO. Eu amava bastante, assim, o que eu fazia naquela época eu já tinha entendido que era o que eu queria, eu só não sabia que área, né? E aí eu comecei a pesquisar, indo trabalhar, enfiando a cara no mundo, né? E aí, quando eu fui pro Japão e voltei do Japão, que caiu a ficha, assim. Que aí, lá no Japão, que eu vi tecnologia de verdade, falei, nossa, é isso. Eu preciso inserir as 2 coisas. Você comentou que era um trabalho voluntário lá no Japão, né? O Isso. que você fazia? Fiquei curioso quando você falou isso aí. O trabalho do Japão foi bem legal também, assim. É que eu faço trabalho voluntário aqui no Brasil há muitos anos. E aí, eu concorria a uma bolsa, né, todo ano, para tentar ir pro Japão. E aí, naquele ano, 2014, né, eu consegui essa bolsa. E lá no Japão eu fiz diversos trabalhos voluntários diferentes. Então, por exemplo, acampamento com pessoas com deficiência intelectual. E era acampamento no meio de Fukushima, que está devastado. Né? Então, não tinha mais casas nem nada. A gente montava acampamento lá e eu dormia numa barraca, eu era mais velha. Então, eles falavam que eu era líder do grupo. Imagina a líder do grupo não falar japonês e ainda tá cuidando de criança de 7 anos. Isso que eu ia perguntar, se você falava japonês. Não falava. E aí, eu cuidava de várias crianças. Tinha 15 crianças, eu acho, comigo. E elas tentando falar comigo através de gesto, desenho. E aí chegava à noite, a barraca ali, o urso passando em volta da barraca. E eu falava, misericórdia, velho. Como que eu vou falar? Será que o urso entende português? Vou morrer aqui. Então foi uma loucura, assim. E aí teve esse. E além disso, tinha crianças com deficiência intelectual. Eu já não falava. E pra mim foi legal essa descoberta também, né? Porque aí, como TO, eu já tinha essa coisa da comunicação alternativa. Então, com as crianças que não conseguiam se comunicar verbalmente nem em japonês, comigo era fácil se comunicar, né? Mesmo eu não falando a língua delas, porque a gente falava uma língua completamente diferente, né? Uma alternativa. Então, foi bem legal. Aí também fiz terapia trabalho... ocupacional de comunicação foi pra ela, velho. Foi. É as crianças que fizeram o trabalho com ela. Foi um aprendizado sensacional. Aí fiz o trabalho com os abrigados do tsunami também, né? Então era um trabalho mais social, assim. A gente visitou os containers, né? Que foram construídos para eles. Fiz também dentro de um asilo de idosos. Então, no Japão, por mais que as pessoas não saibam disso, no Japão... tem muito idoso abandonado dentro de asilo, né? Então, eles realmente abandonam e deixam lá, nunca mais vão visitar. E aí, esses idosos, assim, ou sofreram AVC, ou têm Alzheimer, qualquer coisa desse tipo, e aí eles são simplesmente abandonados. Aí eu fui, fiz uma visita, e eu lembro que eu saí chorando desse asilo. E ó que eu sou durona, viu? Eu não choro por nada. E lá daquele dia eu saí chorando porque uma senhora falou assim pra mim, ano que vem você volta pra me visitar? E eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar pra ela que não, né? Porque quando que eu vou voltar pro Japão? Eu não falo japonês. E ela sai fora, né? Tipo isso. Aí eu falei, meu Deus, então aquilo mexeu muito comigo, assim. Então foram vários trabalhos em contextos diferentes. Até subir o Monte Fuji era um trabalho voluntário, assim, que eles utilizavam aquilo pra te inspirar de alguma forma a ser forte em momentos... de muito sofrimento, né? Porque lá você quase não respira, você morre de frio e tudo mais. E é muita gente chorando, muita gente se machucando, muita gente caindo.
E aí, japonês é tudo doido, né? A gente gosta de um sofrimento. É tipo isso. Vou levar a fazer um trabalho voluntário qualquer, sofrer. É tipo isso, Pô, mas gente. ela subiu Monte Fuji, velho. Que da hora. Foi mano. muito legal. Monte Fuji só muito conheço legal. por foto e por desenho só. Mas o engraçado Até que altura é que assim, vocês chegaram? a gente era pra ter ido até o topo, tá? Mas aí, assim, são divididos em postos, né? Porque Sim. é tudo preparado. Então, eu fui até o posto 8, que era o último. E aí, você acorda, acho que 1h da manhã pra você continuar subindo até o topo pra você ver o nascer do sol lá de cima. E aí, nessa, eu já tinha pegado chuva. Eu peguei uma época de tufão lá. Então, era chuva, vento. E eu não sabia. Então, entrou muita água na minha roupa impermeável e congelou. Putz. E aí, quando eu fui Mas que continuar tranquilo, subindo... pô. Pois é. Tá muito frio. Nunca passei tanto frio na minha vida. Eu fui continuar subindo, subi mais uns 100 metros, assim, e desmaiei. E aí, me trouxeram de volta pro posto 8. Quando eu acordei, já tava nascendo sol. Caramba. Então, eu não vi lá de cima. Aí, o meu amigo que tava comigo, ele subiu até lá. Quando ele voltou, eu tava chorando, falando, não acredito que eu não subi e tal. E aí, ele falou, não, fica tranquila, só a vista daqui é igual lá de cima, não muda nada, é só um pouquinho mais alto. A hora que ela viu a tá bom. foto... Mas foi isso, aí a gente voltou pro Brasil, e ele falou, ai, vem aqui que eu quero te mostrar umas Maluco. fotos. Aí eu falei, que foto Ainda é bem que ele essa? esperou voltar pro Brasil. É, não, ele me esperou. A Isso foto, foi... você viu o sol por cima, assim, tá ligado? É, mas foi mesmo. Porque a gente, acho que fazia um mês que a gente tinha voltado. E aí ele falou, eu falei, deixa eu ver essas fotos aí. Ele falou, essas fotos você não tem, né? Eu falei, não tem, mas onde que é? Onde você foi, né? Eu não fui nesse lugar. É no Monte Fuji. Eu falei, como assim? Aí ele falou, então, naquela hora eu não quis falar porque você tava triste, você tava chorando. Aí eu não queria falar, mas lá em cima é muito louco. Eu falei, nossa. Eu já ia ser aquele amigo assim, ó, vamos ver essas fotos aqui. Na hora que vai mostrar a foto, ela desmaiada, assim, ó. Não tiraram Eu ia a foto ser de muito minha esse amigo, cara. Não, esse meu amigo, ele é nerd, assim, mas ele tirou uma foto da cratera do vulcão, assim, Que lá em cima legal. tem um templo e tal, então é super bonito. Aí eu fiquei, nossa, não é possível, mas eu não fui nesse lugar aí. Tem gente que mora nesse templo. Não. Ah, bom. Não, Porque eu falo, meu Deus. não tem como. A pessoa satura 40% lá em cima. Né? Não, Qual que é a gente, altura do realmente Monte difícil. Fuji? 3.665, eu acho. 3.600? É? Ah, bom. Não, é alto, mas não é, tipo... Fih, é 3 km pra cima, mas, lá, velho. mas lá em Cusco é 3.400, né? Mas você vai de avião, velho. Não, Mas tô querendo dizer que ali. não é muito... Eu achei que era um pouco mais alto. Eu achei que chegava perto de uns Acho que 5 é mil ali. 3.665, se eu não me engano. Ó, isso. pô, né? Mas você tá lá e você olha pra baixo uma ribanceira assim, ó. Mas é um negócio tão louco que eles fazem... tem umas barraquinhas, né? Antes de você começar a subir. E aí vende chá de cogumelo pra você aguentar. Subir, senão você não aguenta, não. É, só subir doidão que você não sente nada, né? É tipo Cogumelo do isso. sol. Do Eles sol chamam nascente. Cogumelo do sol bala nascente. bala de sal, essas coisas. Eles fazem você consumir várias coisinhas ali pra você aguentar, né? Mas, gente, é uma experiência, assim, incrível. Deve ser muito legal. Não tem nada melhor do que aquilo. Eu falo que se eu voltar pro Japão dessa vez, eu tenho que subir tudo. Né? Agora é questão eu de honra. subo. Você falou que quando você foi pro Japão, você viu tecnologia de verdade. Como que foi, assim? O que você viu que você falou assim, pô, isso aqui é muito diferente. A gente tá no século passado ainda. Sim. Impressora 3D, né? Que lá era muito mais comum e eu não tinha nem tido contato, assim, próximo. Eu já tinha visto em vídeos, essas coisas, mas não tinha... Impressora 3D tinha em vários lugares. As máquinas, as vending machines, né? Aqui no comum. Brasil, a gente tem as de Coca-Cola, né? Refrigerante e tal, que já era comum há muito tempo. Lá não, tem de bicho vivo, né? Você compra, tipo, caranguejo, assim. Não. E aí você tira o caranguejo, assim, aí você abre o negócio e sai andando, sabe? É um negócio, assim, muito de louco. Credo, de sorvete. Nossa, tem de muita coisa lá. E, assim, o que eu achei incrível, né? Só pra dar um exemplo. Até no meio do Monte Fuji tem vending machine. Então, assim, tem no meio do mato, sabe? E eu falei, não é possível. O Fukushima devastada, mas tem lá uma maquininha pra você comprar coisas, sabe? Então, é uma coisa que você olha e fala, não, a gente tá muito aquém, assim. E Você lá vai no todas asilo, Funcionam. Todas E aqui no funcionam. Brasil funciona uma e 3 tá quebrado. Lá até as notas, assim, né? Se ela tá muito velha, o banco troca. Não é igual aqui. Que fica rodando aquela nota velha que você não Aqui consegue nem É porque aqui não Ora. chega no banco. não chega. Mas o banco fala que ele trocaria se você Até levasse. porque aqui todo mundo carrega dinheiro com igual bêbado, né? No bolso ali É amassado. o melhor dinheiro que tem, mano. Dinheiro de bêbado, velho. Não, lá é tudo tão organizadinho que tem até um negócio assim, uma bandejinha que você tem que colocar o dinheiro pra dar pra pessoa. Não, mas tem gente que tá ouvindo não é a gente assim. e não faz nem ideia do que é dinheiro, velho. Isso é verdade. O Ivens paga os bagulho no relógio. Eu falo, que porra é essa, velho? O Ivens paga assim. Eu falei, o que você tá fazendo? Eu tô pagando o bagulho.
Foi Power Ranger da desgraça, velho. Tá vendo quem é o atrasado? Ó, tá É o vendo? Ben 10. Quem é o atrasado do negócio. Eu tenho moeda na minha carteira, ainda não tenho. Ó, pra não Mas falar eu tinha até pouco Pra tempo não atrás. falar que eu não faz tempo que eu não pego em dinheiro, na viagem agora a gente usou dinheiro. Mas assim, tipo, no dia a dia é difícil usar dinheiro. Nossa, raríssimo pegar dinheiro. Eu também eu nem gosto de andar com dinheiro, pra falar a verdade. Até porque eu sempre esqueço que tem dinheiro na carteira, então eu prefiro já só usar no cartão A mesmo. melhor coisa do mundo é você pegar a calça pra colocar pra lavar lá, achar 10 conto, velho. Mas aí Essa geração nova aí não sabe o que é eu só isso, acho né? parafuso. Meu sonho é Só acho gente. parafuso. É verdade, às vezes eu coloco a mão Será no que eu bolso, tem chutei parafuso, tem velcro, sei lá. Você não tá ouvindo? Sumiu? Não, mas se quiser tirar, pode tirar, não Posso dá? tirar? Pode. Então, vou tirar que tô até com calor. Não sei se foi eu que chutei aí seu fio, não sei. Mas vamos falar um pouco sobre... Depois a gente fala Né? a cereja do bolo ali, que tá todo mundo vendo na câmera central. Aqui na central a gente tá vendo bem de frente aqui, ó, o ventilador mecânico, né? Pra quem não sabe, isso é um ventilador mecânico, mas daqui a pouquinho a gente chega nele. Conta como você viu a impressão 3D lá no Japão e como que surgiu isso pra você aqui no Brasil? Então, como eu vi lá, eu vi que nos centros de reabilitações, assim, utilizavam já, né? Pra fazer alguns dispositivos. Eu vou pegar aqui pra... Claro. E aí eu pensei, bom, eu vou tentar trazer isso para o Brasil. Aí quando eu cheguei no Brasil para pesquisar o valor das impressoras, ainda era muito caro. 2014 ainda tinha um valorzinho elevado, assim, né? Era 15, 20 mil. E aí eu falei, para uma simples TO, né? Comprar uma coisa de 20 mil reais, assim, é um investimento que não dá, né? Puxado. Vou ter que trabalhar bastante. Então eu falei, bom, vou esperar, porque se era 1 milhão e baixou para 20, vai baixar mais, eu acredito, né? Então, eu não pesquisei muito naquela época. Mas aí, foi passando o tempo, eu entrei no mestrado em 2018 e lá já tinha uma impressora 3D. E a impressora 3D que tinha lá era uma marca que chama 3D Systems. Então, é uma... que tem, inclusive, é uma das detentoras de patente, né? Então, é uma impressora cara também. E aí, eu vi a 3D Systems lá e falei, quer saber? Vou começar a pesquisar de novo. Aí, quando eu coloquei lá, achei a empresa vendendo por 2.500, 2.400. Pô, aí já E tá aí mais... eu falei, olha só que legal, né? Vou comprar. Comprei minha primeira impressora, só que eu comprei... E, gente, eu nem sabia que era tão complexo, entre aspas. Eu achava que era só, tipo, apertar botão e sair um negócio. Você não sabia ainda Não o que sabia. vem antes da Não impressão. sabia. Eu era totalmente leiga. Por isso que eu falo, é possível aprender, né? Porque eu comprei a máquina, fiquei olhando pra ela e falei, e agora, né? Aí eu não sabia nem o que imprimir. E aí eu falei, gente, no trabalho, na época eu trabalhava na ACD, falei para os outros profissionais, me fala aí, me dá uma ideia de alguma coisa para imprimir. Aí eu falou, imprime uma orelha. A primeira coisa que eu imprimi foi uma orelha. Só uma orelha. E aí deu certo, eu fiquei super animada e comecei a imprimir um monte de coisa. Mas aí você baixou já o coisa da orelha pronto, assim, pra... Baixei pronto, porque na época eu não sabia nem desenhar ainda. Então eu fui baixando só coisas prontas. Vi que tinha alguns sites na internet, que já tinha arquivos prontos e tal. E aí vi que era como se eu chamo isso de o Google da impressão 3D. Tudo que você digita lá aparece. Se digitar nariz, vai aparecer até a catota do nariz ali, entendeu? Então, assim, é muito legal. E aí eu comecei a imprimir essas coisas prontas, e aí um dia caiu a ficha. Eu falei assim, eu vou tentar imprimir, então, tecnologia assistiva, né? Igual no Japão. Aí digitei lá, Assistive Technology. Aí apareceu um monte de coisa. Aí achei um site que era só disso, só de tecnologia assistiva do mundo inteiro, e comecei a imprimir. Inclusive, esse daqui, por exemplo, é um arquivo pronto, né? É um substituidor de prensão para talher. Ele foi feito por um designer do Reino Unido. Inclusive, eu tenho até ele no meu Instagram, porque eu fui atrás dele para conversar sobre isso, né? Porque tem direito autoral, essas coisas. E aí, ele fez várias adaptações. Por exemplo, tem uma adaptação que eu encaixo aqui, e ela segura um copo, vira a alça desse copo. Aí, a outra adaptação, eu coloco aqui, ela vira uma alça para caneta. A pessoa consegue escrever. Aí, a outra, ela coloca aqui e vira um apoio para celular, para quem não consegue segurar o celular. Então, ele fez diversas adaptações para a mesma adaptação. Né? E aí, Facilita muito. Facilita muito. E, além disso, eu lembro desse substituidor de prensão que o que tinha no mercado brasileiro custava R$150. Quem trabalha com impressão 3D sabe que uma alcinha dessa a gente imprime por menos de R$2. Tá? Então, assim, a diferença é brutal, né, de valor. E foi aí que eu comecei a perceber que eu tinha
a faca e o queijo na mão, né? Porque eu falei, nossa, agora eu tenho como oferecer coisas muito baratas aqui no Brasil. E produtos nacionais, né? Que é o que a gente precisa realmente. Tecnologia nacional e efetiva. E aí, com o tempo, eu fui aprendendo a desenhar e tudo mais. E criando os meus próprios dispositivos. Mais ou Deixa eu menos ver esse aí. assim. Não, achei incrível. Esse é um dos mais Eu achei legais, que ele passou em tem até uma acabamento, tá? lombada pra aumentar a fixação do garfo ali, pra ele ficar mais Sim. firme. Né? Muito legal. E aí vai Exatamente. assim, O né? design dele foi totalmente Assim, né? pensado pra pessoa conseguir ter um talher ali que fique bem fixo, né? Eu acho legal essa lombada aqui, ó. É, exatamente. Que não deixa o garfo... Cair, E sabe que as literalmente. adaptações dele também tem lombadinhas específicas pra isso, assim, pra segurar a caneta. Cara, é muito simples. copo. Muito simples. É muito simples, cara. É muito muito simples, muito simples. É um design realmente E é assim. genial. Não é? E aí ele até, esse cara do Reino Unido, ele falou assim pra mim, bom, me ajuda a desenvolver mais coisas pra esse substituidor de prensão, e aí você pode usar esse arquivo aí pra distribuir no Brasil. Eu falei, então tá bom. Então, assim, a gente trabalha meio que, isso que é legal, né, da impressão 3D, a gente consegue trabalhar colaborando, independente de onde você esteja. Você pode estar no Japão, na China, na Polônia, sei lá, no Equador, e você vai conseguir fazer dispositivos eficientes desde que você tenha uma máquina depois para tornar isso real, né? E como que foi o processo, assim, de sair de uma curiosa da impressão 3D para isso virar um trabalho mesmo, assim? Como que Foi foi por pressão isso? do público. Que engraçado, né? Não foi vontade minha. Inclusive, ontem eu falei sobre isso, né? Foi muito assim, eu criava coisa para os meus pacientes, né? Acho que o Ivis conhece já essa história, né? Da aliança. Então, essa foi a adaptação de aliança. Vou até pegar o meu anel aqui para encaixar, só para mostrar. Então, essa foi uma adaptação de aliança para um paciente que tem ela, né? E aí, ele ia casar e ele queria colocar a aliança no dedo da noiva. Só que ele já tinha perdido todos os movimentos do corpo inteiro. E aí, eu criei uma adaptação para que parecesse que ele estava encaixando. Então, aqui ficava, né, a mão dele parada em cima do apoio da cadeira. E ela chegava com o dedo dela e puxava a aliança para ela. Então, foi uma forma de, assim, ele não depender de ninguém subir no altar e tudo mais. E aí, essa história viralizou. Eu tava no casamento ainda e o meu celular não parava de vibrar. E aí, eu falei, gente do céu, o que tá acontecendo, Tipo, né? no meio das... No meio do casamento. Já Porque eu já tinha viralizou. postado o protótipo. Só que eu só postei o protótipo, contei a história. E falei, agora vamos ver se vai dar certo. Eu não sabia se ia dar certo. E as pessoas estavam esperando. E tinha 300 pessoas no meu Instagram, assim, que eram mais amigos, assim. E tinha uma outra TO que eu não conhecia. Que ano que foi esse? Foi 2018. E aí... Muito recente. Uhum. Muito recente. Aí chegou uma TO de Campinas. Ela mandou pro Reab-me, que é um blog de reabilitação. Aí o Reab-me repostou, razões para acreditar, viu, repostou também. E aí eu tava lá, casamento, bonitinho, esperando acontecer, né? E aí meu celular vibrando. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Aí a médica do meu lado falou, desliga esse celular, fica vibrando. Eu falei, tá bom, aí desliguei. Acabou o casamento, ele passou do meu lado, o noivo, né? Falou, deu certo. E eu fiquei super feliz. Falei, nossa, imagina se essa aliança sai voando ali no meio da... Eu tava com esse medo. Eu tava pensando, nossa, isso vai acontecer. Aí ele falou, não, deu certo. Falei, então tá bom. Aí fiquei aliviada. Aí quando saí da igreja, peguei meu celular, liguei. Um monte de notificação do Instagram. Eu falei, gente, o que é isso, né? Quando eu abri, tinha, tipo, 11 mil curtidas, assim, na postagem em menos de 1 hora, sabe? E eu falei, nossa, o que aconteceu? E eu não tava entendendo nada, assim. E aí, o negócio explodiu. Aí, as pessoas começaram... Eu, que tinha 300 seguidores, de repente, 1 hora tinha mais de 3 mil. Pra mim, foi uma coisa assim, que, né? Eu não sei o que tá acontecendo. E aí, as pessoas começaram a pedir pra eu contar a história. Ai, posta a foto do casamento, não sei o quê. Aí, eu comecei a postar. E aí, falaram, você dá curso sobre isso, não sei o quê? Aí, eu falei, putz, não dou curso, mas eu podia montar um, né? E aí, comecei a planejar, a montar os cursos. Aí, eu fui atrás de aprender a desenhar também, para poder fazer outros dispositivos, que aí tem várias histórias, né, de pacientes. E eu sempre trabalhei sob demanda. Então, o paciente me trazia uma demanda que para ele era impossível. E era sempre assim que eu começava todas as minhas avaliações. O que você tem vontade de fazer que para você hoje é impossível, você não se vê fazendo? Aí, ele me trazia a demanda e falava, tá bom, vou resolver. Então, eu ia lá e resolvia. E aí, essas coisas eu comecei a postar no Instagram, as pessoas começaram a ver e começaram a me solicitar, né? E foi assim que a coisa se transformou na minha profissão atual. Eu tive que sair da CD porque eu não dei conta
da demanda, né? Natasha, qual a sua profissão? Inventora. Porque ela Pois é, inventa me chamam de professora Pardal. Mano, professor Pardal é um puta apelido, velho. Não é? Eu adoro. E sabe quem me chama assim? Uma pessoa com deficiência. Professor Ele me conheceu Pardal. numa feira de tecnologia e ele falou, nossa, você é tipo professor Pardal. Tipo o inspetor bugiganga, velho. Até que hoje ele vai no desenvolvendo meu as Instagram, coisas, assim. oi, professora Pardal. Eu falo, ai, que legal, eu adorei. Quem tinha essas soluções, esse era o inspetor bugiganga também. Ele tirava Verdade. tudo daquele sobretudo assim e fazia os negócios. Lembra do Ai, inspetor olha, eu tenho bugiganga? um sobretudo bem parecido com tudo. Só falta colocar um chapéu com uma hélice assim, ó. Olha, eu vou fazer isso na impressora 3D. Aí, ó. Gostei da ideia. A minha amiga fica falando, a gente precisa fazer uns vídeos mais legais, assim. Eu acho que eu gostei da ideia. Meu professor Pardal é o melhor apelido da história, Não é? velho. Conta um pouquinho, pra quem não conhece, como que funciona a impressora 3D, Tá. né? Tipo, qual que é o processo? Eu acho que eles não vão conseguir olhar, né, os detalhes, mas a gente que tá aqui, vocês conseguem perceber que tem umas linhas, né? Sim, sim, sim. É porque ela é construída dessa forma. Então, assim, esse crânio, por exemplo, ele foi impresso assim, né, na mesa. Então, vamos supor que aqui tá a mesa de impressão, esse crânio foi impresso assim. Então, essas linhas que vocês estão vendo é justamente o fiozinho em que o bico tá passando, porque a gente insere um filamento plástico, é um carretel, como se fosse um carretel de linha, só que é plástico, você insere na máquina. Essa máquina tem um bloquinho, assim, de 2 centímetros que vai aquecer a mais de 200 graus, dependendo do tipo de plástico, e vai começar a derreter. E aí ele vai extrusando esse plástico na plataforma e vai fazendo camada sobre camada. Então imagina que é um fiozinho de mais ou menos 0,1 milímetro, 0,2 milímetros. Mas demora, hein? Demora. Por isso que eu falo, assim, pra quem acha que a impressora 3D é igual a impressora de papel, que você apertou o botão e saiu, não é. Pode demorar 60, 70 horas. Já tive impressões de 60 horas. Esse crânio aí, por exemplo, quanto tempo? Por mais incrível que pareça, é que ele tá com baixa qualidade, mas assim, demorou umas 14 horas só. Baixa qualidade, tem um monte de detalhe. Eu tava vendo, não tava vendo. Baixíssima qualidade. Você é louco, cheio de detalhe, velho. Pra mim, isso é baixíssima qualidade. Né? Então, assim, se você olhar as outras impressões, por exemplo, essa daqui é uma impressão que tem uma qualidade melhor. Parece que é mais difícil Mais de lisinha. ver as Isso. camadas, né? Quanto mais você consegue ver uma camada sobre a outra, você consegue ver que a qualidade abaixou, né? Que você colocou um fiozinho um pouco mais largo, né? E aí, Então você por isso consegue que deixar parece- mais fino para o negócio Consegue. ficar uma superfície A quase minha lisa. resolução da minha melhor máquina tem 0,05 milímetros. Então é E bem... aí você tem que olhar muito de perto para você ver isso. E às vezes nem dá pra ver, viu? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui que tá com 0,5. Que legal, pô. E aí até o quanto de material você coloca, a largura, para deixar ele mais rígido, mais Isso, frágil. você escolhe, por exemplo, quantidade de parede que você quer fazer, né? Então você pode fazer 1, 2, 3, quanto mais paredes você colocar, mais rígido. Não tá Fala saindo? no mic. Opa, desculpa. Quanto mais paredes você colocar, mais rígido vai ficar, né? E além disso, você também consegue escolher a quantidade de preenchimento interno. Então, eu posso fazer uma peça oca e posso fazer uma peça até 100% de preenchimento. Normalmente, assim, essa peça, por exemplo, tá com 5% só de preenchimento. E ela tá Ela é bem bem leve. resistente. Mas ela é E firme. leve. Exatamente. E eu acho que essa é a maior intenção, assim, né, da impressora 3D. Você consegue fazer materiais com resistência a peso relativamente boa. Era essa uma pergunta que eu tinha, porque assim, quando a gente para pra pensar em impressão 3D, a gente pensa em plástico. E quando a gente pensa em plástico, a gente pensa que o material não é tão resistente. Exato. E a gente está falando sobre tecnologia assistiva. Sim. É um recurso, uma tecnologia em prol do paciente, mas que precisa ter segurança. Exato. Esse equilíbrio, assim, ele deve ser bem complicado de você encontrar. Hoje, até me perguntaram ontem, o que você acha que ainda precisa evoluir, né, dentro da impressão 3D? As máquinas, os materiais ou os softwares? E aí eu falei, eu acho que a questão dos materiais é a que mais pesa hoje, que é principalmente a gente que está pensando em área da saúde, né? Porque não só em questão de resistência, por exemplo, mecânica, mas vocês que trabalham dentro de UTI, vocês precisam de materiais que sejam, no mínimo, higienizáveis ou que vocês consigam fazer uma desinfecção ou que são esterilizáveis, certo? E aí tem materiais, por exemplo, se eu pegar esse material que é um PLA e colocar dentro de uma autoclave, Já você é. abriu, vai ter uma pocinha. Porém, eles já criaram materiais plásticos que você consegue colocar lá dentro, que já é usado, né, dentro do centro cirúrgico UTI, e que aguentam 600, 700, 800 graus. Né? Então, tem um plástico que a gente chama de PIC, e aí você precisa de uma máquina um pouco melhor, que chegue a essa temperatura de derretimento, e você consegue construir um objeto autoclavável. Legal. Então, hoje já tem. É interessante, eu lembro, tive alguns amigos engenheiros
E eles falavam muito da época da formação sobre a resistência dos materiais. Tem uma disciplina só de resmate, né? Deve ser interessante fazer umas avaliações de quanto de carga tolera, angulação. Deve ter, pô, tô falando. Tem. Na verdade, o meu mestrado tem um estudo sobre isso, assim, que eu chamo, né? Análise de elementos finitos, que a gente utiliza o próprio software de modelagem 3D para fazer a análise de onde pode ter deslocamento, quebra, enfim, qual é o material que você vai usar, e aí você consegue colocar a densidade do material ali e tudo mais, e o próprio software te entrega onde você corre maior risco de ter um deslocamento ou quebra ou qualquer outro tipo de situação crítica, né? E aí ele mostra por cores para você, onde está azul, tá safe. Aí, se tiver vermelho, é uma situação muito crítica e ali é o ponto onde você precisaria reforçar ou trocar o tipo de material ou fazer de outro desenho, enfim. Tudo para segurança do negócio, cara. Tudo para segurança do paciente. Né? E quando a gente tem impressão comum que a gente conhece lá no papel, às vezes sai umas impressão meio cagada, vai? Na impressão 3D dá pra errar também? Nossa, ou sai sempre bonitinho, muito. assim? Acho que quem assistir for da impressão 3D, eles vão lembrar muito do miojo, que a gente chama. Que às vezes dá algum erro de impressão e em vez de você imprimir um objeto camada por camada, sai um monte de fio aleatório ali e parece um miojo mesmo. Aí toda vez que a gente chega na impressora e tem um monte de coisa, a gente fala, ixi, fiz miojo. Né? Então é muito comum isso na impressão 3D. E dá muito problema, por exemplo, essa peça aqui, ó, vocês vão ver que tá quebradinha. Essa engrenagem era para uma se conectar com a outra. Só que eu imprimi de maneira errada. Por quê? Porque a posição que eu imprimi fez com que deixasse o material mais frágil. Então, quando eu encaixo uma na outra, ó, eu vou fazer só uma força de leve aqui, eu vou conseguir quebrar, ó. Já quebrei. Tá vendo? Então, o fato de eu ter construído de maneira errada faz com que não tenha resistência. Então, tem muita coisa, assim, que a gente pode errar dentro da impressão 3D para fragilizar o material ou acontecer isso. Esse defeito aí de miojo. Fabricação, né? E se você chegar lá na máquina, tá tudo miojão lá, e aí? Tudo de novo. Filamento perdido? Você perdeu? Filamento perdido, infelizmente. Todo mundo me pergunta isso, né? Mas e aí, Natasha, o que dá para fazer? Se você usar o PLA, é considerado um plástico biodegradável em compostagem, né? Isso eu vou ressaltar, porque não adianta você pegar esse plástico aqui e jogar pela no janela. mar, enterrar, que não vai sumir, tá? Ele vai virar microplástico e vai agredir o ambiente da mesma forma. Isso já tem estudo comprovado. Os outros plásticos que você não consegue biodegradar em compostagem, eu sempre falo que é legal você reservar para pessoas que utilizam esses plásticos para derreter em uma forma, em um forno, e elas transformam isso em prateleira, banquinho. Fica parecendo um negócio bem colorido, assim, mas fica bonitinho, sabe? Então já tem empresas, tem a Print Mob que faz isso, é bem legal. Não tem como, né? Só que filamento não vira mais. Você falou... Como que você falou? Que uma das impressoras, não sei o que eu tenho... Quantas impressoras você tem hoje? Hoje eu tô com 6 impressoras lá. Tem mais 2 no laboratório. E mais uma com a minha parceira atual, né? Que ela vai trabalhar junto comigo na startup. Então, nossa, legal, pô. Caramba. E vai chegar mais aí. Assim, já virou uma linha de produção. Ainda não, mas... E qual a diferença das impressoras que você tem hoje? Ou algumas são iguais, outras são diferentes? Algumas são iguais, né? É porque assim, hoje eu tenho parcerias, né? Eu já tive patrocínio, hoje eu tenho parcerias. E aí eu recebo a máquina, então faço aquele review, unboxing e tal. Então hoje, né? Mas eu tenho hoje, deixa eu ver, 6 modelos de máquinas diferentes, né? Então, por que são diferentes? Por causa do tamanho da mesa, né, de impressão. Então, quanto maior a mesa de impressão, mais cara a impressora é e mais espaço ela ocupa, né? Então, eu tenho que ter de tamanhos diferentes. E, além disso, o tipo de tecnologia também muda de uma para outra. Então, eu tenho impressoras que são mais antigas, que são feitas de Arduino, por exemplo, que é uma placa bem mais simples, né? É uma impressora bem mais simples. Assim como eu tenho impressoras que fazem tudo automaticamente. A Flor Arduino, só lembrei do Iberê. é quase um gatilho. É que ele fala né? tanto Arduino, que a Flor Arduino, o Iberê veio assim na minha cara. Eu gosto muito de Arduino também, então assim, né? E tenho impressoras construídas com Arduino, né? Então,
Aí são tecnologias totalmente diferentes, mas tem de todo tipo. E é o que eu falo para todo mundo, assim, quem trabalha com impressão 3D e conhece realmente a técnica, consegue trabalhar com qualquer uma, desde a mais simples que custou R$300 até a que custar 1 milhão. E dependendo do tipo de impressora que você tem, muda, por exemplo, qual o material que você pode pôr nela e qual a qualidade de impressão que você consegue, Sim. ou todas conseguem agrupar tudo isso aí? Não conseguem. Se você pega cada vez mais potente a impressora, você consegue imprimir mais materiais, né? Mas, por exemplo, o que mais diferencia uma impressora de conseguir imprimir certos materiais é temperatura. Né? Então, assim, por exemplo, as impressoras que eu trabalho hoje, eu não preciso de uma temperatura muito alta. Então, vai até mais ou menos 290 graus. Aqui vai a uma temperatura melhorzinha. Forno de cozinha vai nessa temperatura, né? E é bem alta já, né? Só que, por exemplo, se eu fosse imprimir o pique, que eu tava falando que é autoclavável, eu já preciso de uma impressora que tem uma temperatura bem mais elevada. E aí, provavelmente, a cabine fechada e tudo mais, para ter um controle melhor dessa impressão. Então, nesse sentido, muda bastante. Aquele controle industrial da coisa, né? E hoje, assim, para quem quer começar a entrar nesse ramo 3D, nós vamos começar aqui a imprimir uns negócios aqui. Eu tô adorando isso aqui. Você não faz ideia. Eu tô pensando em fazer um símbolo do Palmeiras, assim. Já Ai, tô... pronto. Pronto, já tá estragando o filamento já. Tá desperdiçando Não tem filamento verde, não tem. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha aí. Que time que você torce? Mentira, Santista. Ele falou que não gostava de praia, velho. Não, ela deve ter e virado branco. Santista no meio do caminho. Pior Lá, que é, ah lá, foi viu? Tá vendo? Qual que é, por onde começar hoje? Tem algum modelo assim que você fala assim, ó, pode começar por esse, ou já começa por esse aqui que é mais avançado, porque você vai acabar chegando ali. Qual que é o valor de Eu vou início, assim? até indicar uma que eu falei sobre ela hoje, inclusive um pouco mais cedo, né? A que mais as pessoas usam é a marca Creality, né? Que é uma marca da China. Porque tem uma impressora que chama Ender 3, que é muito comum. Então, assim, quem entra na área Make vai ouvir falar da Ender 3. Só que o que eu acho da Ender 3? Ela já tá um pouco batida e para quem tá começando é um pouco mais difícil sim. Por quê? Porque ela não tem, por exemplo, o nivelamento da mesa, né? A mesa ela tem que estar retinha, senão o objeto sai torto, certo? Se a mesa não tem nivelamento automático, ela tem parafusos embaixo que você tem que ficar. Manual. Vai com nível. Só que aí, aí você coloca o nível bolha, coloca uma folha sulfite para ver se o bico tá na altura certa e demora. Agora, as impressoras atuais, ela já tem uma tecnologia que, por sensores, ela consegue alinhar essa mesa para você. Por exemplo, tem sensor de fim de filamento, então tá acabando o carretel, você não precisa ficar do lado da impressora esperando lá, ai meu Deus, vai acabar meu carretel. Não, tem um sensor de fim de filamento, acabou a luz, né? Que isso já aconteceu. Isso eu posso contar que meu ex-marido sabe também. Teve uma vez que eu tava com uma impressão de 15 horas. E aí tava 14 horas e meia imprimindo, faltava meia hora. O bendito foi trocar o disjuntor não, o chuveiro, né? Esqueci. E desligou o disjuntor. Desligou o disjuntor. Aí a impressora parou, só que era uma impressora mais antiga. Na hora eu berrei, não! Aí todo mundo falou, por isso você divorciou. Eu falei, eu vou matar ele. A impressão 3D acabou com o meu casamento. Nossa, eu fiquei brava aquele dia, hein? Aí eu lembro que eu trabalhava para uma empresa e até um dos meus chefes falou assim, nossa, se eu fosse ele, eu ficava acordada a noite inteira. Senão você vai matar ele, você vai imprimir uma faca para matar ele. Nossa, aquele dia eu fiquei brava, hein? Mas hoje já, por exemplo, se ele tivesse feito isso com uma máquina atual, não aconteceria isso, porque aí eu tenho a função de retomar a impressão, caso tenha uma queda de energia. Então, assim, tem tudo isso, né? E aí, para quem tá começando, essas coisas facilitam demais, né? Principalmente para quem é leigo. E aí tem uma... Aí eu vou ter que indicar, né, essa empresa, que é uma empresa parceira minha, a Top Inc, elas são exclusivas em venda da Kaiwo, que é uma empresa também da China. E aí eles têm uma máquina que é a que eu uso, Taikon Slim, e ela tem o custo hoje, eu vi hoje que eles colocaram em promoção 1.800 e alguma coisa. Olha aí, pô, ela esperou e baixou, mano. Abaixou mesmo. E assim, você encontra mais barato do que isso. Só que se você pagar mais barato do que isso, vai ter menos tecnologia. Essa tem bastante tecnologia e tá com um preço bem legal. E ela consegue, tipo, te suprir uma grande variedade de impressões. Isso daqui, ó, a maioria foi impressa nessa Taiko, ó. O troféu da Copa, o crânio, esse esqueleto aqui de mão foi impresso nela. Então, assim, dá para imprimir uma infinidade de coisas e sem ter tanta preocupação, né?
Né? Aqueles favinhos dá pra pra aumentar a ver todo resistência do... Sim. favelamento aqui, ó. Tá, da Só parte que de dentro. não é um preenchimento pleno, só que ele tem uma formatação Todo- pra deixar Pra resistente. deixar Isso. resistente, pra não ceder, né? Todos os Exatamente. alvéolos dá pra ver aqui, ó. Exatamente. Todos os alvéolos é foda, hein, Esse velho? tá de colmeia de abelha? Nem sei. Esse aqui que tá, ó. Ah, tá mesmo. É. E hoje, qual que é a demanda que você mais recebe hoje pra impressão 3D? Olha, eu acho que hoje mais recurso terapêutico, assim. Coisas materiais para trabalho de profissionais da saúde no geral. Né? Não só de TO, porque eu acreditava que meu público sempre ia ser mais TO. Não é, gente. É incrível como não é. O meu maior público hoje tá muito ligado à engenharia e também à fisioterapia, por incrível que pareça. Muita gente me procura até para perguntar sobre palmilha, né, que é uma coisa que eu não trabalho, então eu sempre indico o trabalho de outras pessoas aí que estão na área. Mas na fisioterapia tem me procurado bastante. Assim, meus últimos alunos, por sinal, a maioria é fisioterapia. Legal, interessante. Mas, Natasha, vamos lá. Quem tá olhando a câmera central, se a nossa operadora conseguir colocar a câmera central, por favor, tá vendo o Inspire, Sim. né, com o brasão da Marinha do Brasil. Natasha, vamos contar um pouco sobre isso, mas eu quero primeiro que você fale da transição da Natasha TO, né, da Natasha professora Pardal. Desculpa, eu não vou conseguir olhar para você e não lembrar do professor Pardal agora. E, de repente, fez parte dessa construção, da elaboração, do desenvolvimento. Se puder contar pra gente, isso fez parte aí de toda a condução emergencial do que a gente viveu. Pode falar o que é o Inspire, como ele foi confeccionado? Bom, ele é um ventilador mecânico que ele foi feito em caráter emergencial e transitório, ou seja, era para ser usado somente quando não tivesse outro ventilador mecânico disponível, né? E não porque ele não funciona e não ventila, muito pelo contrário, ele ventila muito bem. Mas era uma garantia de que, assim, se você tem um outro ventilador que tem lá, né, já tá há anos ali e ele é potente e tudo mais, é melhor usar aquele, né? Era nesse sentido. E até porque esse ventilador ele foi criado nos primeiros meses aí da pandemia. Lembro bem. Porque a USP, nessa loucura que foi de falta de ventilador mecânico, a USP falou, a gente não pode ficar sem fazer nada, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, uniu a Sanfran, né, de Direito, com a Poli-USP, que é de Engenharia, e com a Medicina, né, da USP, para criar esse ventilador mecânico. A ideia deles foi fazer um ventilador que fosse para transporte e que também tivesse baixo custo, apesar da USP não vender, tá? Porque era um projeto, né? Então, assim, não foi vendido durante a pandemia, mas se fosse vender, o preço mais alto dele ia sair uns R$5.000. Né? Muito abaixo do que um ventilador mecânico fora da pandemia. A gente sabe que na pandemia... Na pandemia foi R$200.000 o mais simplesinho, né? Eu lembro que era 180 ventilador de 1980, pô. Isso, eu lembro. E não tinha as mesmas funções. Assim, aqui eles sempre trabalharam para colocar todas as funções. Hoje, assim, eu tive que aprender tudo isso, né, ao longo do processo. Todo mundo me pergunta, até mesmo a vice-presidente do CREFITO 3 me perguntou, mas você dá treinamento de ventilação mecânica sendo que você é TO? Não sei nada de ventilação. Sei porque eu tive que estudar, mas não porque eu tive que ensinar. Né? Então, não ensino nada de ventilação mecânica. Quando eu vou nos treinamentos, que eu fui responsável por isso, eu dou treinamento relacionado ao uso dessa máquina. Porque eu julgo que os fisioterapeutas já sabem ventilação mecânica. Teoricamente, era para saber, né? Tá ali, era para saber, não sei. Já teve situações ali Deixa que eu peguei essa que parte. não. É igual quando o representante da empresa vai lá, Exato. que muitas vezes ele é um vendedor, ele não é alguém da área da saúde. Funcionava como se Ele fosse uma vendedora. Ele Como te se fosse uma mostra, especialista de produto, Isso. não uma especialista clínica. mostra o hardware, o software e como você vai usar isso aqui que eu tô te mostrando. Exatamente. É papel seu. Exatamente. E aí, assim, claro, tive que estudar muito sobre ventilação, entender, inclusive o Ivens me deu uma aula junto com o Igor, né? Acho que você lembra que a gente foi até o HU. Justamente para a gente entender o que a gente podia fazer de melhor para desenvolver mais esse equipamento. Então, por exemplo, a falta do PSV, o modo PSV. Pediram muito o modo PSV para gente. Então, eles foram lá, os engenheiros de software, e ficaram trabalhando nisso para fazer o modo PSV funcionar. Até então, acho que só funcionava aqui o PCV e o VCV. O dia que vocês foram lá tinha VCV e PCV ainda, que vocês falaram para mim. Não tava o PSV Ainda ainda. não tinha PSV. Agora já tem. Aí, ó.
Então, assim, já mudou bastante coisa, né? Entre outras coisas, esse equipamento, ele tem a parceria com a Marinha Brasileira, né? Então, ele foi construído dentro da Marinha Brasileira, ali dentro da cidade universitária. Ele foi totalmente projetado pelos engenheiros. Então, no mundo inteiro, ninguém conseguia chegar no volume necessário, né? Para ventilar um paciente. E o da USP chegou até acima, assim, do que era preciso, né, na época. Então, foi bem legal, assim. Acho que foi um projeto que foi muito bem sucedido desde o primeiro teste. Passou dos testes sintéticos de primeira, foi para os testes nos animais, passou de primeira. E aí, quando chegou nos seres humanos, que foi na Faculdade de Medicina, também passou de primeira. E aí, eu acho que eu mandei as fotos pro Ivens de todas as versões, né? A gente começou com aquela versão de acrílico e foi indo até a gente chegar nessa. E ainda vai desenvolver ainda mais, porque a ideia é desenvolver até para a Marinha Americana, que também já está envolvida. Eles querem um ventilador que tenha inteligência artificial e que eles possam usar em campo de combate. Então, eles querem conseguir ventilar, por exemplo, o Ivens fisioterapeuta está aqui e aí tá rolando uma guerra, sei lá, a 40 quilômetros daqui. E ele consegue ventilar alguém ali, um soldado em campo de combate, à distância. Então, essa é a intenção da Marinha Americana. Além de poder usar em situações insalubres, né? Uhum. E eu não sei se você já viu funcionando. Não, nunca vi. Muita gente tem preconceito com esses ventiladores de ambu, né? Porque ele tem um ambu aqui acoplado e ele funciona a válvula de fluxo do ventilador. Sim. E porque as pessoas têm preconceito com o ambu. Porque a gente falou mal do ambu por muito tempo e as pessoas pegaram assim, porque o ambu não dá para saber o volume, não dá para saber a pressão. Mas isso é quando você tem uma máquina que poderia fazer isso para você, que é o ventilador mecânico. Aqui, não é você apertando o ambu, é uma máquina programada, microprocessada. E tem transdutor de fluxo. Tem. Então ele consegue ver tudo. Não, ele tem gráfico, esse ventilador tem gráfico, Guto. Quero ver. Ele tem as medidas de volume, de pressão, tem os gráficos, ele tem os alarmes. Ou seja, só o jeito de você gerar o fluxo de ar é diferente do que a gente está acostumado nos ventiladores de UTI. Exato. Então a galera tinha o maior preconceito, esses negócios de ventilador de ambu. Não, gente, tem ventiladores muito legais como esse, tem outros modelos também que usam ambu que também são legais. E a galera tinha lugares que recebiam e não queriam usar. Os fisioterapeutas não queriam deixar usar, porque achavam que ia fazer mal para os pacientes. Vai preferir usar um Takalk Smart. Sabe? Tipo, né? Não faz sentido, né? Então é legal a gente mostrar que tem todo um desenvolvimento, tem toda uma tecnologia, tem pessoas por trás e que não fizeram qualquer coisa. Preferi usar um Bird 6400 do que utilizar eles utilizaram os melhores profissionais que a gente tem aqui no país. Imagina, gente. Para desenvolver. Inclusive, Dr. Marcelo Amato, por exemplo, que é super reconhecido. O sócio fundador da Timpel, né? Que é o professor Raul, ele é coordenador do projeto. Então, assim, são pessoas extremamente inteligentes que fizeram parte de todo o processo de criação, né? Então, não foi simplesmente um ventilador criado só para brincar na pandemia. Para ficar apertando o ambu. Eu lembro, lá em janeiro de 2020, eu participava de um grupo do Facebook, fui convidado para entrar, que era um grupo italiano, que falava assim, não vou lembrar o nome, mas era um grupo de alternativas emergenciais para a pandemia, assim. E foi lá a primeira vez que eu vi uma caixa plástica com um ambu dentro, com uma cinta e um mecanismo que ficava apertando essa cinta. Que foi, acho que talvez, a precursão disso, né? Sim. Mas era totalmente artesanal, assim. O vídeo, o cara com uma faquinha, assim, cortando o plástico, colocando o bico do ambu pra fora. Nossa, se vocês vissem as primeiras versões, foi mais ou menos isso mesmo, assim. Bem manual, eu lembro, claro, né? Eles fizeram corte a laser ali e tudo, mas você conseguia ver toda a estrutura interna, assim, de o que estava funcionando. Era um parafusão, assim, aqui tem um parafusão, né? Que ele faz o movimento para apertar o ambu. Então, tem motores ali específicos e tem muita peça de carro aqui, né? Que poucas pessoas sabem. E é isso que faz com que... Tem que limpar as velas, tem que trocar velas de ignição. Então, assim, acho que tem muita coisa nesse ventilador que acaba baixando o custo, né? Até esqueci de responder que você me perguntou que peça como de que carro saí. É caro, viu? É caro, mas essas daqui não. Por exemplo, a peça de deu um problema no ventilador, vai lá no Mercado Car, velho. No supermercado ali. E eu saí disso daqui para isso, por quê? Porque na pandemia fui para Face Shield e aí eu tava estudando
Foi por sua culpa, na verdade. Visa, eu não sei se você sabe disso. Ela tava desenvolvendo Máscara de face shield pra snorkel. quem não tem cabelo. Por causa da máscara de mergulho. Sim. É. Que foi por isso que a gente conversou, porque eu precisava da Isso. peça e alguém indicou a Natasha, trabalho. e aí eu pedi pra imprimir aquela peça aqui em cima Sim, da sim, máscara sim. de mergulho. Isso. E aí calhou a face shield junto, enfim. Mas aí eu tava fazendo alguns testes junto com o Ivens dessa máscara, né, de snorkel. Inclusive fui no trabalho dele pra gente fazer no ventilador, etc. E aí alguém falou dentro da USP, até então eu não estava dentro da USP. Eu tinha acabado de terminar meu mestrado. Aí falaram lá, mas tem uma terapeuta que ela, além de fazer impressão 3D, modelar, ela também entende de respiratória. Não entendia nada. É porque ela tinha postado uma foto com a máscara de E mergulho. aí acho Já que era. a fofoca foi indo, chegou na Ou seja, USP. Ives, a culpa é sua, velho. Foi Tá vendo? culpa do Ivens. E aí, um dia eu tava em São Paulo, trabalhando com as face shields, e me ligaram 9 horas da noite, lá da USP. E aqui sou o professor Raul, não sei o que lá. Você pode entrar numa videochamada? Eu falei, já posso. Aí fui lá no escritório, entrei na videochamada, e eles falaram, será que você consegue vir aqui pra Poli agora? 9 horas da noite. Eu falei, vixe. Pandemia era Coloquei tudo no Waze assim, cara. Na hora. Falei, chego aí 9h30, pode ser? Pode, a gente fica aqui até madrugada, 5 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, tá bom. Cheguei lá na USP, eles estavam Tá me achando esperando. que ia ter inteligência do exército no Pois bagulho, né, eu mano? fiquei com medo. Falei, nossa, eu tô indo, nem Ela sei chegou, quem já são. tinha 2 caras da Marinha escoltando ela Já. assim, ó. Não, e o pior é Um que saco eu na entrei, cabeça. tinha o pessoal da Marinha sentado, jantando, e tinha um... Não, põe um saco na cabeça, não pode saber como faz pra chegar lá, tá ligado? E eu lembro Deram que eu umas não voltas com sabia ela na nem USP, quem assim, eram ó. as pessoas, né? Eu não tinha noção a importância dessas pessoas. Por exemplo, o Dr. Marcelo Amato. O primeiro teste que eu fiz dele com ele com o capacete, né? Que foi pra isso que me chamaram, pra desenvolver uma helmet. Aí Põe eu a fui foto no aí, a gente vai ver as teste. fotos. Fui É no um teste capacete. com o Marcelo Amato, aí uma físio falou pra mim. Ela falou, nossa, você tá fazendo teste com o Dr. Marcelo Amato. Eu falei, ué, mas... Aí ela falou, Dr. Marcelo Amato, ele é dono da Timpa, começou a explicar Ó, e tem... e tudo mais. Vamos Ali ver, tem a vamos- versão de acrílico ali atrás de mim. Era ó. em pezinho ainda ali, É. ó. Dá pra ver o ambuzinho. Parece um Play 5. Pode ir, passa mais uma. Esse é o Inspire. Esse daí foi um treinamento que a gente foi lá na Medicina Operativa da Marinha do Rio de Janeiro. Ali nos manequins. Foi bem legal. Esse é o Raul, né? Que ele é coordenador do projeto, esse de cinza. Comandante da Marinha. É, eu vi só pelo ombro ali, eu já fiquei meio assustado já, velho. Gente, ele é muito Ombro bom. pesado, velho. Né? O cara deve ter uma dor no trapézio por causa disso aí. Esse foi um treinamento, acho que em Barra Bonita, se eu não me engano. Juliana, fisioterapeuta. Aí também foi na Marinha, lá em Salvador. A gente fez um bate-volta para Salvador para dar esse treinamento. Bate e volta. Aí até falavam assim, nossa, que legal, você tá viajando bastante. É, né? Eu entro no hospital e volto pra Mogi. Você Legal. chegou mais rápido de Congonhas até Salvador do que até Mogi. Gente, Tenho certeza, velho. sabe por que não? Porque na ida compraram a minha passagem de Guarulhos para Salvador. Ok. Na volta compraram de Salvador para Congonhas. Só que meu carro tava em Guarulhos. Olha aí que Que tranquilo. legal. Olha, Aí Aí você eu pegou o falei, busão. Parabéns. Nossa, gente, eu fiquei nervosa. E era sexta-feira. Nossa. Nossa senhora. Fiquei brava aquele dia também. Olha, até ó dando treinamento pra físio, hein? Olha aí, ó. Que Exato. absurdo. Primeira Olha vez que que eu É absurdo. por isso que a Absurdo. vice-presidente do Crefito foi em cima dela, velho. Foi. Né? Não, e a porque quem vê vice-presidente assim, é né? viu? Sim. Você vê? É. Eu não mas sei se em todos são, mas geralmente aqui em São Paulo É sempre as gestões TO. sim. Ah, a Confito também. É, Confito, é invertido. Ou um é TO e o outro é Mas é sempre o fisioterapeuta. vice-presidente ATO. Mas você vê, ninguém pensa que é uma máquina, né? Ó, essa era a nossa, entre aspas, helmet, né? Não posso chamar de helmet, mas a gente chamava de o nosso capacete, né? Fala que é a palavra em inglês, assim, isso que você tá... Esse Eu não é- posso chamar de helmet, mas é capacete, falo A diferença dele é que a gente não tem um capacete que tenha complacência ali, né? Eles queriam alguma coisa rígida, então a gente usou acrílico aeronáutico para fazer esse capacete. Um escafandro. Escafandro. Esse é o Essa é nome. igual a janelinha do avião, esse? Igualzinha. É o mesmo Igualzinho, material. mesmo material. Que o cara que trabalha com esse acrílico, ele trabalha só com acrílicos aeronáuticos. Cara, eu acho muito massa esse formato. Dar esse formato redondo, né?
Não, é os Jetsons, né? Todo mundo falava, nossa, você tá fazendo o capacete dos Jetsons. Eu falei, a gente chegou Pode nessa crer, era. mano. Pô, E você viu que ele Destravou vinha, memórias. ele vinha até com a pochete já, você viu? Dá pra guardar comida aqui, entendeu? Tá com fome, guarda, aí você abre aqui do lado e enfia comida pra dentro. Hora que tirar a Veni, você pode comer. Ó, essa era a ele é versão aberto. anterior, então Ah, vocês é. podem ver que tinha os botões aqui, né, embaixo. Agora Hoje ele é não touch. tem mais, hoje é tudo touch, porque foi uma solicitação dos profissionais de saúde mesmo. Eles não queriam mais botões, porque eles falaram que, por exemplo, alguém tá indo fazer a limpeza, esbarra. Não, e pode principalmente mudar alguma ventilador coisa. de transporte com botão é ruim, porque no transporte você precisa mexer, pode esbarrar em qualquer Esbarrar. coisa tal. Sim. O botão E ainda sempre mais é na ruim. correria, né? Que na pandemia, por exemplo. Ah, o transdutor. Aí Legal. você vê ali, ó, o Ambu tá na fase Ele inspiratória ele ali, tá até esmagando aberto ali, ó. que dá pra você ver, né? Que, como funciona por dentro. Que da hora, velho. E o legal, assim, é ver que esse ventilador, ele realmente salvou muita gente. Assim, tem um hospital lá de Acho que eu ia Ribeirão perguntar Preto que, nossa, quanto que ele foi usado. a gente atendeu, só eu dei treinamento presencial em 130 hospitais diferentes. Uau. Presencial. Campanha, usou muito. Em menos de 2 meses. Em menos de 2 meses eu visitei 130. Então, assim, tem outras pessoas que deram treinamento, além dos treinamentos online, que também eu participei. Então, assim, a gente conta aí em mais de 200, eu acho. Você Não consegue sei precisar, assim, pra gente, tipo, quantos foram confeccionados, quantos foram pra Foram campo? 1000, né? Foram 1000 e todos foram para campo. Legal, pô. E aí, muitos foram para hospitais de campanha. Então, por exemplo, lá em Araraquara, né? Que teve aquele lockdown terrível. Tava lá naquele hospital de campanha de Araraquara, que foi um lugar que eu visitei bastante, inclusive. Ribeirão Preto usou muito no Hospital Rede Santa Lídia ali. São José do Rio Preto. Nossa, eu lembro do dia de São José do Rio Preto, assim, que foi um dia desesperador para mim. Que eu já tinha tido uma ligação do diretor do Hospital de Ribeirão Preto falando assim, Natasha, eu tô com 12 pacientes aqui precisando de ventilação. Se eles não forem ventilados agora, daqui a algumas horas já era, né? Tipo, só não tava entubando porque não tinha ventilador. Não tinha bloqueador muscular, mas assim, não tinha ventilador, não tinha nada. Não. Né? Sim. E aí ele falou isso pra mim, eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Bom, tem ventilador mecânico lá em Araraquara. Araraquara é do lado de Ribeirão, catei meu carro e fui correndo pra lá, no meio do caminho, pedindo autorização pra USP. Ó, eu posso retirar, tal, não sei o quê. Falou, Natasha, nem pergunta, só vai. Fui com o meu carro, tinha um Etios, enfiei, eu só consegui colocar 10. Precisava de 12, eu coloquei 10. Não cabia mais, assim, não tinha jeito. Coloquei É que ele é 10, grande. Eu falo que na foto ele parece ser menor, mas ele é grande, pô. Ele é grande. Ele é grande. Aí foi 10 no meu carro, assim, porque já tinha a impressora 3D tava no meu carro. Tava tudo no meu carro, assim. E aí eu fui voando, fiz em 40 minutos o trajeto de ida. Leva os fui 10 correndo, ventiladores e voltei. traz os 2 pacientes para Araraquara de volta. Mas foi mais ou menos isso. Eles tiraram 2 pacientes de lá, porque eu já fui avisando, ó, eu só consegui 10 e tal. Tiraram, quando eu cheguei no hospital, foi assim, tirar o equipamento, colocar no paciente. Tira o equipamento, coloca no paciente. Foi tudo direto, assim. Vai montando, conectando e vai. E eu tava lá naquele meio, assim, sem saber o que tava acontecendo. E aí, concomitante, chegando um monte de ambulância descendo o paciente. Então, quando A as pessoas pandemia me foi falavam maluquice. isso, eu até ficava ofendida, porque as pessoas falavam assim, até parece que os hospitais estão lotados. Eu falei, meu, porque vocês não estão no meio da guerra. Agora, quem tá ali sabe que realmente foi uma guerra. Aí, pra piorar, ligaram de São José do Rio Preto, acho que alguns dias depois. Temos 98 pacientes Nossa. na cidade. São José do Rio Preto foi a pior cidade que eu peguei. Caramba. Eu falei, meu, o que eu vou fazer? 98 eu não vou conseguir. Meu carro né? só cabe 10. Preciso de mais 10 pessoas pra ir Eu Mas preciso a- comprar a um polícia trailer, militar- velho. Aí o professor falou, leva quanto você conseguir, né? E aí a gente vai pedir ajuda pra polícia militar. Aí a polícia militar pegou, foi de Bauru, eu acho, Jaú. Pegou de Jaú e foi transportar pra São José do Rio Preto. E imagina, de 98 a gente conseguiu acho que 36 equipamentos. Não deu. E não ia dar tempo mesmo. O tempo não era hábil. E aí eu falei, bom, é isso que a gente tem. E doía pra gente, né? Pra gente que tá desenvolvendo, a gente quer salvar todo mundo. A gente acha que a gente é Sim. super-herói. E aí não dava pra salvar todo mundo. Então eram momentos que pra mim eram muito frágeis, assim, que eu me sentia impotente total. A gente sabe que o estado emergencial ele acabou dificultando um monte de processos, assim, né? Mas vocês têm alguns indicadores do. Temos, a gente tem... na verdade, assim, isso acho que foi construído quando a gente fez a comemoração dos 1000 Inspires, né? Eu não sei falar pra vocês, sinceramente, porque fazia bastante tempo que eu não falava do Inspire, pra falar a verdade. Mas a gente tem vários... tanto de quantas pessoas a gente atendeu, quantos ventiladores foram distribuídos, quanto foram para determinadas regiões, enfim.
Tem todos os estudos. Até de efetividade na ventilação. É isso que eu queria saber. Né? De Desfecho desentubar. clínico e tal. Sim, temos tudo. Porque aí a gente fez toda a coleta, porque o acordo de colaboração era esse, né? A gente faz tudo na correria. Depois a gente assina o acordo de colaboração, mas lembrem-se que vocês têm que ajudar a gente com os resultados. Então aí a gente mandava depois para eles algumas planilhas para preencherem com os resultados obtidos de prontuário, até tudo sigiloso. Mas a gente conseguiu ter todos os dados. Inclusive, isso vai ser uma das publicações que eu tenho que fazer, né? Eu ainda não fiz, mas eu tenho que fazer. Eu tô curiosíssimo para ler. Legal. Você consegue ligar um pouquinho pra gente ver? Claro. Quer puxar um pouquinho perto Eu vou de você? ficar longe do vento. Deixa a foto rolando aí, deixa as fotos. Deixa no loop infinito Se aí. você quiser puxar ali perto de você. Porque agora né? vai pra câmera central, o pessoal vai vendo. Aí fica mais fácil. Ali você consegue ligar a bateria do seu carro. Né? Você vê que ele tem até uma bateria, cara. Tem. É de transporte mesmo, né? Gente, isso era uma coisa que... Deixa eu trazer no microfone aqui, né? Deixa eu puxar esse aqui só pra tirar da Isso era uma frente coisa da que tela. reclamavam bastante pra gente. Porque assim, né? A gente sabe como é profissional de saúde, né? Exigente, né? Exigente, pouquinho, né? Chato. Eu até entendo, tá? Mas, Chato. assim, tem coisas que eles tinham que entender que isso foi criado numa situação totalmente emergencial. Tem que ter um tempo de desenvolvimento. Como assim esse ventilador mecânico não tem atividade elétrica diafragmática? É exatamente isso. Não. Os gráficos reclamavam. né? Não, e o pessoal chegava e falava assim, esse ventilador não tem PSV, não dá pra usar. Gente, seu paciente tá grave, ele nem vai usar isso aqui agora. Bota aí, ventila. Bota Quando no precisar, PCV, VCV. provavelmente vai ter um outro ventilador que tenha disponível. Aí a gente troca, bota outro ventilador, né? E aqui, ó, nessa tela a gente tem alguns parâmetros, né, que a gente pode ver de pressão, frequência, PIP, enfim. Tá? Vou iniciar aqui com o padrão. A gente tem um padrão que já fica. Ó, aí já dá pra ver, né, o funcionamento. Ó, ele Eu vou tirar do alarme. apertando Deixa o tocar o ambuzinho. alarme, o povo tem que ouvir o alarme do negócio pra sentir que tá na UTI. Eu vou dar uma fechada aqui só pra gente ver ele travando ali, ó. Então, ó, tá vendo, ó? Se piora a complacência do seu paciente, ó, ele não vai explodir o pulmão do seu paciente, porque ele vai apertar o ambu até o fim. A hora que eu fecho aqui, ó lá, ele bloqueia. Então, assim, é tudo bem feito a coisa, né? Não é só apertar um ambu. Exato. O que eu acho interessante, quando a primeira vez que eu vi até aquela cinta, lá em janeiro de 2020, naquele vídeo italiano, era com relação à estabilidade da saída do encaixe do ramo inspiratório. Sim. Se a gente olhar a parte de trás aqui, o pessoal não vai conseguir ver, a parte de trás você não tem tanta essa estabilização e o ambu ele mexe bastante, mas na frente não. O movimento é bem pequeno, então é muito difícil que haja desconexão. Essa segurança foi uma das minhas preocupações quando eu vi o primeiro lá. Então é legal tá vendo pessoalmente aqui que vocês pensaram até se mexer muito vai desencaixar o circuito. Isso era uma coisa até interessante que assim, um dos desenvolvedores, né, desse ventilador foi o Raul. E aí quando a gente estava em Salvador foi o único momento que a gente teve para realmente conversar. Deixa eu tirar. E aí ele falou assim, eu falei, professor, mas nossa, eu acho incrível o fato de vocês terem conseguido desenvolver tão rápido. Ele falou, sabe qual que é a teoria, Natasha? Quando você desenvolve alguma coisa, você já tem que pensar naquilo que não vai dar errado. Não tem possibilidade de dar errado. E você testa o que não vai dar errado. Por que você vai testar primeiro uma coisa que você sabe que pode dar errado? Não, já testa o que não vai dar errado. Pra você ter 100% de chance de acertar de primeira. Então foi uma coisa, assim, muito legal que eles fizeram. E eles acertaram realmente de primeira praticamente tudo desse ventilador, né? Claro, teve ajustes que foram feitos ao longo do processo? Sim. Mas a maioria das coisas, assim, o primeiro funcionamento dele já foi efetivo, sabe? Então isso foi muito legal. E outra, a tecnologia da ventilação mecânica já tinha evoluído muito, né? Já. Quando a Anvisa fez aquela portaria que liberou a confecção de ventiladores mecânicos sem todas aquelas predições naturais para você ter a liberação da agência, você só pegou a tecnologia, como o Raul comentou com você, olha, isso aqui a gente sabe que funciona, isso aqui a gente sabe, juntou. Isso, exatamente. E ele já era uma pessoa que estudava há mais de 20 anos, né, ventilação mecânica. Então ele é engenheiro mecânico. Acho que, se eu não me engano, o doutorado ou pós-doutorado dele foi na NASA. E assim, é um cara que estudou anos de ventilação mecânica, mesmo na engenharia, e foi uma coisa até que a gente conversou, né, Ivens, que dá pra gente conectar a ventilação mecânica em si, o ser humano, né, o funcionamento dele na parte respiratória, com uma máquina, né, e a gente consegue transformar isso em peças.
Então foi, acho que isso que ele pensou, assim. E ele que me ensinou tudo, de ventilação, de peças de carro que funcionam aqui. Então foi bem legal aprender, assim. Uma das coisas que as pessoas sempre reclamaram muito que foi essa bateria, é uma bateria de moto, né, de 12 volts. E ela dura 1h30, mais ou menos, e a gente tem outra conexão para colocar uma outra bateria. Aí eles falaram, pô, mas se é um ventilador de transporte, como que vocês fazem um negócio desse, né? Porque isso aqui vai cair, não sei o que. Eu falei, meu, dá um jeito, pega um forca-gato e prende aqui, sabe? Para de reclamar, pelo amor de Deus. O bagulho é emergencial, velho. Não, e quem tá vendo de frente aqui, né, na câmera central, tá vendo a telinha, os gráficos, os botões, os ajustes. Eu tô vendo, deixa eu levantar pra ver. Dá uma olhada. Tipo, dá pra ver ali, né, toda a monitorização, como se tivesse num ventilador que todo mundo conhece, né? Então, assim... É muito legal ver quando tudo você isso olha num aqui ventilador de linha, Angu, né? Na linha horizontal, é tudo aquilo que você titulou como parâmetro, e na vertical aqui é o quanto ele tá chegando, né? Claro que a gente não tá conseguindo chegar primeiro porque a gente tá sem o oxigênio aqui, né? E a gente tá sem um pulmão ali, que eu devia ter trazido, né? E eu também, esqueci. Eu tenho um, quer usar o meu? Mas, Eu tenho parece que eu fiz uma pneumac, né? Eu tenho dois, pô. Tem bloqueador muscular, Ele segue toda a lógica. Ele tem a monitorização gráfica, ele tem os parâmetros de ajustes e tem a monitorização numérica. Não precisa de bloqueador muscular, porque agora tem PSV, filho. Pode dar stop lá. Ô, Natasha, tem tacógrafo, tem o transdutor de fluxo, tem célula de O2? Não? Não? Então, na verdade, o oxigênio você titula pelo vai ajustar no fluxômetro. Isso. Legal. Vamos lá, pô. Como que funciona? Oi? Aí, ó, uma pergunta tem da Bia. Dá pra colocar ambu da Anel? Por enquanto, os ambus assim, que a gente testou, né, foi Moria e Protec. Mas vocês conseguem pôr tamanhos diferentes ou tem que ser um ambu adulto, por exemplo? Tem que ser adulto. A gente e vocês testaram volumes mínimos e máximos? Então, já foi até testado em alguns hospitais e não porque a gente indicou, porque a nossa indicação é não ventilar, por exemplo, criança. Porque precisou. Tá? Porque precisaram. Mas a gente não indica justamente porque a gente não consegue colocar todos os tamanhos. Mas, acho que nos próximos desenvolvimentos, não tenho certeza, Natasha, se puder... eles vão fazer todas as adaptações necessárias para que isso possa ser usado universalmente. Né? É interessante que, gente, é um pistão, vamos dizer assim. Sim, é um pistão que mesmo. vai empurrar e vai comprimir o ambu. Esse pistão ele foi desenvolvido e foi calibrado para duas marcas específicas, Moria e Protec. Isso. Você vai colocar aquela porra daquele ambu verde, daquela borracha grossa que você tem que fazer 30 quilos de força, aí você vai mudar totalmente a dinâmica, tá, gente? Exato. Primeiro, o diâmetro do ambu, o volume máximo do ambu, e o pistão ele foi calibrado para uma complacência específica. Então, vamos se atentar a isso. Mas tem uma pergunta, como funciona a PIP? Aqui, ó, eu vou até tirar, tá? E você viu a alça, Guto? Eu vi. Impressão 3D. Que da hora, mano. É aí que eu entro, gente. A alça de impressão 3D aqui, ó, é impressão 3D. Maciça. O suporte do ambu, maciça. Que mais? O suporte aqui da PIP é impressão 3D. E aqui na lateral, eu não falei pra vocês, eu vou virar aqui até de lado. Se eu tirar essa plaquinha aqui, ó, aqui a gente tem conexão de HDMI, USB... Dá pra descarregar os dados. Exato. A gente consegue Natasha, fazer a atualização. não tem SMV, que vergonha. Tô brincando, hein, gente? A PIP pra você Esse USB aí dá pra tocar música? Opa! Aí o paciente tá sendo ventilado e, ó, consegue ouvir musicoterapia. Musicoterapia. Tá vendo? É uma boa ideia. Olha essa telinha que massa, velho. Adorei. Mas assim, E ela você já viu foi... que você escolhe o modelo de ambu. Mas é importante. É Ela uma já válvula de foi- spring loaded normal, pô. Isso. Na impressão 3D não, né? Isso aqui Não, esse é não. pré-moldado. Esse é o... Legal, pô. E aqui essas conexões, elas foram feitas justamente porque esse ventilador, ele tá sendo preparado para ter Wi-Fi, Bluetooth, comunicação a longa distância, né? E justamente porque a gente está pensando em desenvolver ainda mais ele, né? Com inteligência artificial, entre outras coisas. Legal. Então, ele realmente precisa ter essas conexões. E essa placa que é utilizada aqui dentro não é um Arduino, né? Ela é uma placa já feita pela USP mesmo. Esse o Iberê não sabe fazer, tá vendo? Vai nessa. Ele fez um submarino, velho. Tudo bem que o último exemplo de submarino artesanal não deu muito certo aí no mundo, né?
Cara, mas eu acho muito legal, pô, é demais, cara. Não, e eu vi isso ainda de vocês. Do Ives ainda que eu acho que acompanho mais, né, o seu trabalho há tempos. Eu fico muito feliz, assim, de saber que um dos melhores fisioterapeutas Mas quem dá aula de ventilação é ele. Eu vi hoje no Instagram. Foi, pô. Aí, ó. Começou a me seguir, moleque, tá brincando? Quem sabe muito, ixi. Aí, Hugo, tu já bota uma aula lá no curso, ó, de ventilador. Mano, se você topar, mostrar pra gente numa aula... Bora, vamos. Aí eu já adoraria. Vou preparada com o pulmãozinho e tudo. Vamos fazer? Vamos fazer? Opa, vamos, pô. A gente faz Legal. com a galera. Legal, mano. Legal. O pessoal da USP demais, ia cara. amar. Leva, E aí? inclusive, algum engenheiro. Aí, ó. Pô. Adorei, pô. Adorei. Curtiu? Não, e outra. Quando fala pra mim do transdutor, tem... Quando você colocou ali, você mostrou a restrição aqui na saída inspiratória, que mudou o comportamento, obviamente, por algumas limitações de segurança ali. Porra! Não é? Aí o povo acha que muito, é... velho. Ai, não vou usar porque é um angu. Mas ainda insiste a sua competência e o seu estudo pra você saber como usar isso aqui pra ajudar o paciente, tá? Né? É só a ferramenta. Teve muito fisioterapeuta, assim, que detonou usando esse ventilador aqui, viu? Nossa, como... E utilizaram muito, assim, as evolutivas... Eu lembro de uma fisioterapeuta que me mandou mensagem, assim, de voz, chorando, sabe? Agradecendo, falando, você não tem ideia do que é eu ter conseguido salvar tantos pacientes quanto eu tô salvando agora. Porque foi uma situação desesperadora para vocês, né? Fisioterapeutas. Foi. Porque foram vocês que estavam ali. Era principalmente os fisioterapeutas. Imagina, ela ali. tava vendo lá sem nenhum ventilador, chega os ventiladores pra ela começa a ver a coisa dar certo, né? Pô. Exatamente. Porque é desesperador você ter paciente que só morre na sua frente, né? E você não... E morre porque você não tem o que fazer. Não, e o primeiro ano da pandemia, os indicadores eram horrorosos. Exatamente. A taxa de mortalidade era altíssima, cara. Não, muito legal esse projeto. Não que não seja altíssima ainda, mas a gente começou a entender um pouco mais as coisas, começou... Com certeza. Uau! Legal ter visto ele pessoalmente pela primeira vez, cara. Bom Que demais, fico né? feliz que vocês gostaram. Não. Com certeza o pessoal da USP também vai... A gente vai sortear... Tô brincando. Se você mandar o seu Tô comentário brincando. agora, a gente agradece, mas não vai acontecer nada. Não vai, no máximo você vai ganhar um vasinho impresso de impressão 3D, isso Ah, esse vaso é 3D, né? Eu tô 3D. viajando, pô. esse vocês Todo podem sortear. todo estiloso. Pô, legal Natasha, demais. muito bom. Mas infelizmente nossas 2 horas Extrapolaram. Já se foram. explodiram. Se você quiser deixar algum recado pra galera de cursos, aulas, sei lá, projetos futuros, fica à vontade. Bom, gente, eu acho que o único curso que eu posso falar é de impressão 3D. Não dou curso de ventilação mecânica, tá? Então fica aí a dica pro Crefito. Não dou curso de ventilação. Mas é de impressão Manda 3D. isso aqui pra Cris. Escutou, Cris? Tem o curso de impressão 3D aí aberto, né, em Ribeirão Preto, presencial. Vai ser no final do mês de agosto, último fim de semana de agosto. Tô oferecendo esse curso só 2 vezes por ano, então aproveitem. E lá vocês vão aprender o básico disso. E daria para vocês fazerem muita coisa aqui. Por exemplo, ó, esqueci de mostrar, né? Esse desenho fui eu que montei, né? Que é a vista explodida do Inspire. Então, é só para vocês terem uma noção que a gente, como profissional da saúde, a gente também pode trabalhar nessa área, né? Que é uma área, assim, que eu acho que todo mundo imagina que é um engenheiro que vai fazer. E, na verdade, foi uma TO, tá? Foi eu que fiz. Que da hora, velho. Então, assim, acho que tem muito campo. Agradeço muito pelo convite. É sempre muito legal falar sobre isso, principalmente sobre o Inspire. Fazia muito tempo que eu não falava, eu sinto saudade até. Eu adorava dar os treinamentos. Adorava fazer parte disso. Adoro, né? Na verdade, ainda faço. Espero ver ele evoluir muito. Espero ver um dia vocês podendo usar também o nosso Inspire, que acho que hoje para mim é um dos meus maiores orgulhos assim dentro da carreira, é ter feito parte desse projeto. Eu só tô preocupado onde que eu vou usar, que você falou que o pessoal tá começando a desenvolver pra guerra. Na guerra eu não tô muito afim de usar, não. A gente pode mandar ela pra Rússia. A distância eu topo usar. Pô, no remoto, de casa, eu vou tranquilo. Já pensou que pô. legal? Vou Porque eu acho que tranquilo. isso ainda não tem, né? Não tem uma ventilação a 40 km de distância, né? Que você possa mudar parâmetros e tal. Acho que talvez isso seja uma coisa bem interessante, assim, para se trabalhar. E não precisa necessariamente ser na guerra, né? Talvez um hospital grande, assim, sim. Sei lá, você vê que o ventilador apitou, aí você vai lá e muda algum parâmetro porque aconteceu alguma coisa. O professor Carlos Carvalho falou sobre telesaúde, sobre essas possibilidades. O professor Carlos é professor do Marcelo. Sim, eu conheci ele, inclusive, nos nossos testes também. Então, a gente entrevistou o professor lá na Fila Hospitalar. Ele comentou que hoje ele é coordenador da telesaúde da USP
e eles estão desenvolvendo algumas tecnologias para essas possibilidades remotas aí de cuidado. Que legal. Uau, velho. Ô, que episódio da hora, velho. Passou assim, ó, parece que faz 10 minutos que a gente tá conversando. E quem quiser seguir a Natasha, onde? Olha, graças a Deus já mudei, né? Porque no último podcast que eu fiz, o meu Instagram era aquele comprido. T. Era difícil. Agora é Natasha Harumiota. Aí, que é muito meu nome mais completo. fácil. Só meu nome completo, só que meu Natasha é com CH, tá, gente? Esse é o único problema. Se você Pra mim escrever era o com normal, S- com CH é o normal, mas tudo Não, bem. falam que é com S, né? Disseram aí pra mim que é com S. Mas é com C o Não sei. meu. E digitou Natasha com CH, vocês vão me encontrar. Isso aí. Show. E qual que é o Instagram da startup? Já deixa aí também. Da minha startup? É otatech.3D. Aí, pronto. Otatech.3D. Chega lá no Natasha Harumiota, também vai achar o Otatech. Vai, tá lá na bio também. Sigam lá a startup, gente, que eu tenho bastante novidades na startup Tô também. adorando. Vou acompanhar sim. Com certeza vou falar bastante do Inspire dentro da startup também. Muito bom. Então não perde tempo, já vai lá, segue pra ficar dentro das novidades. E não perde tempo também de colar aqui também no próximo episódio de semana que vem, porque vai ter até uma comemoração dessa, porque a gente vai fazer 1 ano, né? Se tudo der certo, o Guto vai trazer um bolo pra gente e a gente tem aí uma novidade. Vou trazer um bolo da pra Sodier, vocês. fi. Oh, Aí, ó. top, eu gosto de maracujá Patrocina a com chocolate. Sodier, você tem uma semana pra patrocinar a gente. Então não perde, semana que vem vai ser. Temos um anúncio pra fazer. Boa, boa. Natasha, prazer gigantesco conhecê-la. Que agradeço. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar não só todo o seu conhecimento, mas sua trajetória, sua história. Num segundo momento pra gente conversar, eu tenho certeza que todas essas 1000 funções que você teve como TO, com certeza te ajudaram a ter um repertório muito maior aí para o desenvolvimento de tecnologia assistiva. Então, a gente sabe que algumas coisas acontecem e a gente só vai entender lá no futuro. Então, parabéns pela sua carreira, parabéns pela sua história e pela sua contribuição no momento tão crítico que a humanidade passou aí e que a gente viveu de perto e por ter ajudado a salvar tantas vidas. Exatamente. Muito obrigado por ter mais uma vez atendido ao chamado. Já foi lá no fisioterapista, já ajudou a gente várias vezes, mandou lá um monte de face shield pra gente lá no servidor. E obrigado aí por estar mais uma vez com a gente. Gente, eu que agradeço. Parabéns já adiantado, então, pelo ano. Fico feliz de ter Valeu. participado como primeira TO. Uma honra gigantesca. Obrigada pela confiança, né, Ivens? Já é a segunda vez que a gente está conversando num trabalho seu. Então, eu agradeço demais a confiança. Vocês podem contar comigo para tudo aquilo que vocês precisarem, inclusive com o Projeto Inspire, falo em nome deles mesmo. A gente já contou com a sua ajuda dentro do Inspire, e com certeza a recíproca é a mesma. A gente também gostaria de poder ajudar os profissionais da fisioterapia. Então, obrigada mesmo pela confiança de estar aqui. Maravilha. Show. Careca. Valeu, Gutinho. Valeu. Pessoal, sigam Passando Plantão Podcast em todas as redes sociais, tá? Também nos sigam nas plataformas de áudio stream. Então, se você tem aí o Spotify ou se você usa a senha de alguém aí pra você ter o Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast, só a Netflix que não deixa, o resto vai, velho. Acompanhem a gente também lá nas redes, deixem um like no vídeo, se inscrevam nos nossos canais, sigam a gente no Instagram, no TikTok, que a gente não posta nada tem 6 meses. Sigam a gente em tudo que é rede social aí. Faz esse favor. Porque a gente entende que esse projeto aqui, ele traz novas ideias, ele inspira, ele motiva, e o objetivo principal sempre foi esse, de trazer histórias mega interessantes, histórias de sucesso, pra gente entender que é possível, né, Careca? Exatamente, é isso aí. Sigam @Ivens Giacomassi, @Augusto Cruz Fisioterapia, @Abia Salgueiro, @Amanda Reis Fisioterapia e @Natasha Riquemiota. Oi? E @Lumiar Healthcare. Obviamente, o nosso apoiador. Muito obrigado, Ana Beatriz Salgueiro, por nos lembrar sobre isso. E sigam também @Estúdios Voz, que toda essa estrutura que a gente utiliza aqui, beleza? Nos vemos semana que vem no episódio de 1 ano do Passando Plantão Podcast. Valeu.